Ó, Como é que tá, meu amigo? prazer estar aqui na sua casa, viu? Prazer é todo mundo, mas meu avô dizia que prazer é na cama, ponte por cima. Vamos ver. Satisfação, né? Satisfação. Satisfação, né? Prazer só sexual, né? Isso aí, é. O Ângelo tava contando aí um pouco da sua história. Eu não sei se você viu o vídeo que eu gravei. Eu disse que há 15 anos que eu tento essa entrevista, porque Verdade, eu sou seu admirador, sou seu fã, admiro o seu trabalho demais. Pra mim, na minha opinião, é a minha opinião, tá? Ele é o rei do forró, né? Existe o forró do Emanuel Gurgel, que é Meu professor. e que a gente vai entrar nesse assunto aí. E depois do Emanuel Gurgel, existiu a era Aviões do Forró. Esse cara, para quem não sabe, é proprietário da banda Aviões do Forró. A maior banda de forró, a banda que revolucionou o forró no Brasil. Então eu vim dizendo aqui no vídeo, lá no Story, que se hoje todas essas bandas estão aí no mercado, todos esses artistas, independente de escritório, você não tem um dedo não, você tem as duas mãos e os dois pés, não é verdade? E aí a gente precisa mostrar essa história. Claro, muita gente conhece, mas a galera mais nova aí que acompanha essa nova geração não conhece quem é o Isaías C.D. também não conhece o Emanuel Gurgel. Todos os artistas, todas as bandas de forró têm uma dívida de gratidão com o Isaías C.D., né? E assim, você é um cara que não gosta de estar ostentando, você é um cara que não gosta de estar falando, né, essas coisas. E eu precisei vir aqui para falar, porque senão Obrigado. da sua boca não sai, né? Então é um prazer para mim estar aqui na sua casa, no seu Aras, uma das suas propriedades, né? Você por muitos anos ficou ali com a maior parte do Aviões do Forró, um cara visionário que quando enxergou que a banda não tinha como é que eu posso dizer? Tinha o poder, na verdade, de fazer bilheteria. Você disse, não vou mais cobrar cachê, agora eu vou na bilheteria. E aí foi quando você começou a ganhar esse montante, não é verdade? Isso. Deixa eu falar para você, meu amigo. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Eu falo sempre que é sempre ouvir coisas boas de alguém que está no nosso meio e que fala realmente e entende do que aconteceu, assim. Na verdade, eu comecei com Gaviões de Forró, né? Gleice Gavião, né? E no caminho o Gleice resolveu ter uma carreira solo. No momento eu fiquei muito chateado, mas eu sempre falo que assim, o processo é doloroso, mas lá na frente você vai entender literalmente o porquê que aconteceu. Então hoje eu agradeço o Gleice ter me deixado para trás, porque senão não existia o Aviões de Forró. Na verdade, eu estava dizendo aqui ao Ângelo que eu conheço mais da sua história do que você próprio, entendeu? Que eu sou um admirador e sempre estou estudando sobre Isaías C.D. E aí, pelo que eu assim, estudei de você, há muitos anos que eu venho estudando, não é de hoje, você levou um chute na bunda do pai do Gleidson Gavião. E aí, você puto da vida lá, disse, não, eu vou aqui agora, eu vou montar uma banda, vou tirar só o G e vou botar o Aviões do Forró. Foi, rapaz, por coincidência eu estava no Beach Park e chegou o seu Zequinha. Uns meninos tudinho, eu sei que, rapaz, você não quer montar uma banda com esse menino, não quer saber de nada, não, eu quero o Carlinhos. E eu disse, toda hora. Aí você levou um chute da bunda do Gleice Gavião e tal, e disse, rapaz, monta. Ele disse, rapaz, o teu nome, Fio Dental. Isso daqui é Fio Dental. Eu sabia que ele tinha uma rincha com calcinha preta. Calcinha preta. E mais essa Zequinha e tal, aí vai, aquela vai. E aí foi quando eu disse, olha, vamos fazer assim, por que não avião? Porque o avião ele é formado de um avião voando e formado de uma mulher bonita. E teve uma pouca resistência, porque na época só queria cantor e cantora pavão, né? Que ser bonito. E naquela época, realmente, por exemplo, a Solange gravou quantos CDs na voz dela e no palco eram outros cantores. Como aconteceu, vários cantores gravavam CD e quando ia cantar era outro cantor. Calcinha Preta fez muito isso. Muito isso. Eu disse, rapaz, ela disse, quem é cantor? Fizeram uma lista de vários cantores, Silvana, Paulinha, Valquírio, enfim. Eu disse, rapaz, eu quero a Solange, que tá fazendo back vocal nessa banda. Ela fazia back vocal com quem? Com a Cabelo e com a Rapadura. Diz daqui, não, tu é doido. Porque eu tive visto um show da Solange, 2 shows. Um no Clube Vaqueiro, na banda G. E o segundo foi com o Caviar. O Caviar cheio de cantor bonito, entrava,
mexia ali, mas quando ela ia, o povo ia pra perto do palco. Eu disse, essa gordinha é pancada. Comecei o cara era gordinho, segura gordinho. Quem é o cantor? Aí tinha um forrozeiro todo, se não me engano, Filipão. Eu disse, rapaz, não, Filipão. Era Felipe. Filipão forró moral, viu? Forró moral. Aí eu, aí trouxe outro cantor de Macau. O cara era doido de jogar pedras, mais doido que eu. Aí eu disse, esse cara não dá certo não, manda voltar. Ficou o Filipão, mas dentro do meu coração, eu sentia que não era eu o Felipe, porque o Felipe passava quase uma hora para pegar uma música. E eu não tinha tempo de ensinar ninguém a cantar, eu tinha que avançar. Pegar alguém pronto já, É. né? Aí, rapaz, eu fui pro... Aqui existia a segunda-feira mais longa do Brasil, que era o Pirata. Era uma casa de show? Era show. E eu já estava nas últimas já, eu já estava pedindo emprestado já, e a banda não ia. Eu tinha gravado um CD da Solange cantando Roberta Miranda. E na época tinha uma coisa que era karaokê, né, que chama? Karaokê. Onde eu chegava com Solange cantar, meu irmão, o povo endoidado. Não, Aí eu disse, meu irmão... é melhor aqui, ó. É. Tá aqui. Eu disse, meu irmão, a gordinha é pancada, mas tem que ter alguém que faça gordinha. E todo mundo, não, uma gorda dessa aí dá certo. Ela pesava 120 quilos. Rapaz, quando eu tava no Gleice, o ônibus que eu tinha comprado dos braços do forró, bateu o ônibus lá em Apodi, Você tinha comprado o ônibus de Brasa. de Brás, bateu o motor lá. E eu mandei meu carro trazer o Gleice, a namorada dele, então, e eu fiquei esperando o guincho. E por meio chegar tarde, eu disse, rapaz, o que tem aqui na cidade? O cara disse, rapaz, tem uma churrascaria, tem uma banha tocando lá. Estilo musical. Quando eu cheguei lá, eu não cheguei a ver o cantor, não, de longe. Ele cantando idêntico ao Vicente Nélio. Eu comprei o CD estilo musical. E, na época, o quebra-sol aqui, a gente botava o CD aqui, né? Tinha um porta-CD. Coloquei lá. E eu saí do Pirata nesse dia, depois de muito tempo, depois do negócio do Gleice. O avião já estava andando, até aquela logomarcazinha de um aviãozinho aberto. Eu fui pegar um CD caído, sabe esperar qual CD? Estilo musical. Irmão, quando eu escutei, meu peito, eu disse, o canto é isso. Que era Xande. Corri pra lá, atrás desse Xande, escutei a rádio. Escutando a rádio, aqui vi que era o cantor, o locutor. Era virando Xande. Eu não sabia, deixei o telefone. Depois de 3 dias, ele me ligou. Eu disse, meu amigo, você quer ser o melhor cantor do Brasil? Ele disse, estou pronto. Eu disse, pois, eu lancei a banda que é Aviões de Forró e eu preciso de um cantor com você. Venha-se embora agora. Ele disse, rapaz, você pode me dar até amanhã? Ele ligou para mim e disse, olha, eu vou com 50 reais. Eu disse, venha-se embora. Quando ele chegou em Apodi, ele me ligou. Você tem certeza para mim? Porque, meu amigo, eu só tenho 50 reais, nem almocei. Eu disse, venha-se embora. Eu não sei o que eu estava fazendo, ele chegou em Fortaleza, fazia algumas ligações, eu não atendi. E nem sabia que era ele, né? Foi na quarta, Era de orelhão, né? Número de conhecido. Aí eu atendi. Era ele, rapaz, pega o motor e vem pra cá. Quando eu coloquei o CD, meu irmão, eu disse, é você mesmo. Liguei pro Carlinhos, encontrei o cantor. O Carlinho já estava com você Já na tava época. comigo. Quem era o majoritário na época, Isaías? Na verdade, era eu, passei eu e o Carlinhos. Mas seu Zequinha obrigou a entrar na banda, né? Obrigou quem? Eu e o Carlinhos a botar ele. Ah, entendi. Certo? E a gente botou ele. Então eram nós 3. Aí eu botei a porcentagem pro Xande, pro Solange. E era nós. E Cláudio Melo, eu dei 5% que era a agenda. Você sabe que eu sou tão seu fã que eu já tive acesso ao contrato da sociedade. Você Coisa era boa. Cláudio Melo, você, Solange, Xande e acho que era o Zequinha, né? Daqui, ó. Aí, rapaz, ele chegou aí, botei ele lá onde eu vendi o CD, lá um quartinho, tinha muito barato. O bichinho ficou lá, ficou negócio barato. O Xande. Foi, coitado. Sofreu. Sofreu muito. Feio demais na época. Aí, beleza. Lá. Quando foi 2 dias depois, eu cheguei lá para pegar o Xande. Cadê o Xande? O Zequinha tinha pegado o Xande, levado para caviar. E o Xande ganhava 150 por semana. E a Solange 300. Tinha mês que não tinha o dinheiro, eu pegava 50 do Xande e entrava o dinheiro da Solange. E dava só sem ele. Porque ela era mais conhecida. Aí o seu Zequinha botou pra ele 5 mil reais na época, presta atenção, um carro e uma casa pra ele caviar. Por que eu gosto tanto dele? Eu acho que isso é caráter. Ele chegou, o seu Zequinha, se não for pra trabalhar com o seu Isaías, eu vou embora ainda hoje. Depois gravar música, ele não bebe, não fuma, não fode. Estourou com o caviar e com aviões.
Aí eu liguei, seu Zequinha, você tá onde? Eu falei, um monte. Ele disse, rapaz, é meu aniversário hoje. Você quer fazer isso comigo? Isso aí é uma realização de um sonho. Eu sempre falei pra você que eu acredito muito nos planos de Deus. Eu falo assim, rapaz, na hora certa vai acontecer. Verdade. E você me ligou ontem. E eu estava, foi um dia cheio de moído ontem. Mas tava na vibe boa. Eu disse que é pra você, meu irmão, toda hora. E eu quis ligar pra você, cadê você? Eu vim de cedo pra cá. E eu disse, rapaz, sem vontade de Deus, a hora certa vai acontecer. Aí você falou comigo. É tanto que mandou um cara, o gordinho avião, eu achei que era tu. Falou comigo no Instagram, eu disse, quero almoçar com você. Eu disse, Isso que era eu. entendi. Aí eu fui lá, não era outra pessoa. É tanto depois eu até bloqueei, porque o cara. Aí eu disse, rapaz, engraçado, né? Então tá aí, nós estamos aqui hoje. É como você fala, tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. A gente marcou podcast, não deu certo. É. Né? Até pra mim também, tudo no tempo de Deus, porque talvez se a gente tivesse feito o podcast, não teria tido, né, assim, essa intimidade que você abriu as portas da sua casa para poder me receber. Então, Inclusive eu perguntar, você sábado vai estar sábado aqui, não? rapaz, dependendo do convite eu fico, viu? Porque assim, eu vou fazer um almoço do Leonardo aqui em casa, É? sábado. Ele toca Maracanã e tem Henrique e Juliano no Colosso, uma festa que a gente tá fazendo. Boa. Né? Eu não sei se você já conversou com ele, Leonardo é um cara muito de gente boa. E o próprio Henrique e Juliano tem uma história muito linda. Sim. Né? E aí que dê certo você bater um papo com eles. Vamos ficar. Então, Vamos pronto. ficar. Inclusive, se você quiser ficar hospedado aqui em Ô, casa. meu amigo, é bom que eu não pago hotel. Se você não quiser ficar aqui, eu tenho um apartamento vizinho, meu apartamento lá na Obrigado, Beira-Mar lá, obrigado. que era onde meu filho morava, que agora está fechado, você pode ficar lá muito bom. Obrigado, cara. Viu? Obrigado. Coração. Seu Aras aqui transmite uma paz muito grande, viu, Isaías? Bom, graças a Deus, meu amigo. Aqui é um lugar, literalmente eu falo, tipo, uma terapia, né? Aqui é um canto muito abençoado, né? Que já aconteceu muitos momentos felizes aqui. E aqui para mim é minha segunda casa. Né? Na verdade não é a primeira porque minha mãe não pode vir para cá por causa do meu pai, né? E tem todo um processo. Mas aqui é um canto que eu me sinto tão em casa como estou em casa, assim. É um canto que eu falo sempre que é o que eu queria, na verdade, é que meu pai tivesse aqui nesses momentos que eu estou, né? Até eu estou agora na fazenda, estou fazendo um açude que era um sonho dele, onde ele morava lá em Santa Quitéria, sobre água, que era muito seco. Mas eu acho de uma maneira ou de outra, eu acho que tudo, meu sentimento, transmite isso a ele. Eu sempre vi que você era um cara do bem, porque assim, a gente sabe, né, daquele... O passado é passado, e aí a gente evolui, vai aprendendo e tal, tanto do meu lado quanto do lado do Xande. A gente sempre tinha, infelizmente no passado, uma rixa, eu com o Xande, e aí graças a Deus isso superou, acabou. Eu falo sempre uma coisa, que todos nós temos um momento que chega para a gente amadurecer. Tem muita coisa que eu fiz lá atrás que eu não faria hoje. Tudo é o tempo. Eu acho que tem certa situação que a gente vai amadurecendo com o tempo. Isso é comigo, é com você. Verdade. Mas graças a Deus tudo passou, não ficou nada mal resolvido, Não, foi de sempre uma jeito coisa nenhum. muito tranquila. E na verdade teve uma época do forró que era esse moído que tinha que acontecer, porque estava para forró. Fazia parte, né? Fazia parte Do roteiro ali do forró, né? Verdade, é isso mesmo. E aí, voltando lá ao assunto, o que que acontecia? Eu dizia, caramba, será que esse pessoal aí tem algum que se salva, né? E aí eu sempre acompanhava o Isaías, porque eu sempre fui fã dele, e eu via que ele tinha um carinho... Eu mandei fazer um chazinho que toma com Red Foi? Bull. Ah, rapaz. Isso é bom. Ele Vamos- espanta as muriçocas. Vamos dar um brinde aqui, porque... Eu sempre falo uma coisa, que esse seja os piores momentos da nossa vida, que o melhor está por vir. Amém, meu amigo, amém, amém. Então, o momento é bom, mas sempre a gente pede a Deus coisas melhores ainda pra gente, né? Que Amém. palavra tem poder, né? Amém, com certeza. Saúde. Eita, isso é do bom. E aí, como eu acompanhava sempre o Isaías, eu vi o carinho e o amor que você tinha pelo seu pai, que você tem pelo seu pai. E eu dizia, caramba, esse cara é abençoado, porque independente de forró, independente de mercado, independente de rixa, você é um cara que sempre respeitou muito seus pais, sempre demonstrou esse amor que você tem pelos seus pais, o cuidado, né? A prioridade que você dava aos seus pais. Então eu disse, esse cara aí é iluminado. Então a gente vê, porque uma coisa a gente no forró, outra coisa a gente em casa, não é verdade? Verdade. Eu acho que eu falo sempre que
quem não honra pai e mãe, eu acho que não honra ninguém, no meu ponto de vista. Assim, eu mesmo já me afastei de amigos, com um relacionamento que eu tive também, que eu falo que a família é em primeiro lugar, né? Então, é como eu falo a você, tudo que eu faço na minha vida não é pra mim, é pensando na minha família, principalmente meu pai e minha mãe, né? Então, eu faço tudo que eu sei que meu pai sonhava, que ele não teve a oportunidade de construir, né? E eu faço isso hoje de uma maneira de fazer por ele e para minha família no geral. Coisa boa. Isaías, a sua história, assim, muita gente sabe. Eu vou fazer um resumo aqui rápido. O Isaías, ele foi morador de rua por alguns anos aqui quando chegou em Fortaleza, que você já me contou nessa entrevista. O Isaías, ele serviu café lá para o Emanuel Gugel, depois virou zelador lá do Emanuel Gugel, que era a Sons 1 Sat, e hoje é a sede da A3 Entretenimentos, que ainda existe. É sua lá a sede ainda? É nosso. Pronto. E aí, essa história aí muita gente já conhece, e eu tô dando um pulo, mas eu queria entender, Isaías, porque assim, quando você fala que era zelador, e depois você comprou aquele espaço que você era zelador, isso aí, existe uma superação, um salto muito grande de zelador para comprar aquela estrutura toda do patrão. Como foi que você enricou? Como foi que você chegou lá, né? Eu fui gordinho, né? Você é gordinho, né? Gordinho? Hã? É gordinho mesmo, né? Pode ser, você me chama como você quiser. Não, mas assim, você geralmente as pessoas lhe chamam como? Gordo show. Gordo show. Gordo show, o seguinte é isso. A história começou, lógico, passei 2 anos no Coração de Jesus, na Praça Coração de Jesus. Morando na rua. Na rua. E depois eu vim trabalhar com desmanchar sofá, trabalhei numa metalúrgica lá BR, fazendo cadeira, né? Porque existia Paraíso, né? Nem existe mais hoje, Camelo, né? E depois eu fui trabalhar numa empresa chamada Royal, uma construtora. E num certo dia o mestre de obra disse: rapaz, vai lá no primeiro andar, tem um elevador lá, com a porta lá do parafuso, aperta lá. E eu fui. Eu sempre falo que até as quedas da nossa vida servem para empurrar para frente. Quando eu só fui apertar, o elevador subiu, eu entrei e caí lá embaixo. Você né? caiu? Caí lá embaixo, me arrebentei todo, torci o pé. Eu não morri, na verdade, porque eles colocam aqueles tambor azul em cima da mola, porque fica em massa, para não abastecer, né? O elevador. Esse acidente aí eu nunca soube, não. Foi. Aí eu fui pro INSS. Peguei logo 8 meses logo. E um certo dia voltei para a empresa, para trabalhar, me botaram para fora. Não, você é muito doido, não dá certo não. Você vai morrer. Caramba. Aí eu morava na Aerolândia, tinha uma missa, eu fui pra missa. Quando eu cheguei lá, tinha uma lourinha sentada. E eu sentei do lado dela. Lourinha dos olhos azul, qual essa lourinha era sobrinha da Rita de Castro. E tinha. A grande compositora do forró. Isso. Aí, através da Rita, eu conheci a Rita de Castro. O pai dela tinha tido um problema lá no Alto Santo, tinha matado um cara lá, e foi visitar a família, foi preso. E trouxeram a família dele para morar lá no Passaré, vizinha a São Zum. E um dia eu tava lá, o Manel chega de moto lá para dar notícia que o seu Emanuel, o seu Zé, tinha sido preso. Aí ele olhou para mim: de você, falou: o que da vida? Eu estou desempregado. Tá empregado. Emanuel. Fico cuidando aqui da granja. Quando o pai dela for solto, eu lhe dou um emprego na São Zum. Foi quando o pai dela foi solto, eu fui para São Zum trabalhar em serviços gerais, né? E um certo dia eu estava lá varrendo a calçada e o Emanuel chegou, ele chegava às 5 da manhã, né? Sabe fazer café? A minha tinha faltado. Eu disse: sei, nunca tinha feito. Isso que eu falo, que o café salvou minha vida. Liguei para minha sogra na época, que era a mãe da minha ex-mulher, que era mãe do Wendes e do Everton, que você conhece, o Cecília. E ela disse: faça desse jeito. Aí eu fui todo me tremendo. Tremendo assim, ele parece o Senhor das Cavernas, né? Sem camisa, sovacão cabeludo, babona, cabeludo. Ele pegou, chega assim. Melhor café que eu tomei até hoje. A partir de hoje você vai ficar meu café. E tudo mudou. Porque eu ficava ali dentro, ele tinha 540 funcionários. E era café com força.
E eu servindo lá. Então aquilo ali eu fui aprendendo muito com ele. Você aprendia o que? Eram os papos, eram as negociações? Porque, como ele falava, negociação de rádio, de banda, como fazer isso, fazer aquilo. E eu ia pegando tudo que era de bom, trazendo para mim o que eu via que estava errado. Que o Emanuel, ele era um cara muito assim. Desculpa, viu, Emanuel? O Emanuel era um cara muito de ouvir a primeira conversa. A segunda, o cara estava fudido. E ele tratava os cantores na época como se tratava assim o Bigu. Não tinha muito moral, não. Certo? E eu achava estranho esse cara, peraí. Emanuel não canta, não toca. Quem tá na estrada é o cabo. O Emanuel tá ficando rico, esse cantor não. E se um dia eu tiver uma banda, o cantor vai ser meu sócio. E eu vim com isso na minha cabeça. É tanto que quando eu lancei o Aviões de Forró, eu botei o Xande, a Solange como sócio, qual o próprio Gilto. Quanto o Gilto botou de dinheiro pro Xande, pro Xande? Sério? Na Muito, calcinha? muito dinheiro. Para levar o Xande no lugar do Daniel Dial quando saiu. O Assis Monteiro que levava ele pros Brasa. O Zequinha Aristides, que era meu sócio do Carlinhos, que levava pro caviar com rapadura, ele nunca foi. Porque o cara era meu sócio. Ele nunca me pediu uma porcentagem nele, Solange. Pra você ter uma ideia, quando a Sol saiu, lá em São Paulo, o Xande chamou a gente pra conversar, e o Carlinhos disse, cara, e agora? Se morar agora, tá tudo certo. Eu acho que a Solange entrou na hora certa, saiu na hora certa. Eu só tenho gratidão por ela. E a gente chegou até aqui. Que a gente praticamente lá atrás não tinha 1% que a gente tem hoje. Tá faltando o quê? É só Deus querer e você. Porque na época o Xande era só um cantor. O Xande, ele não era o artista que ele é hoje, o empresário que ele é. Não era. Hoje ele é. O Xande, ele é artista, empresário e cantor. Né? Então, Eu queria saber da parte que você enricou, que até agora eu não entendi. Júlio, já chega lá. Eu vou finalizar aqui. O que acontece? Quando de Xande, ele disse, Xande, pronto, a partir de hoje não tem mais ninguém. Eu, você e o Carlinhos. 33, 33, esse eu não concordo. O Xande disse. Foi esse, eu falei, eu não concordo. Tá. Falando por mim. Ah, isso já agora, quando o Solange saiu. É isso. Falando por mim, quem tem que ficar com 50% da banda é você. E é você que vai cantar, não é só nem eu, nem o Carlinhos. Então ele propôs 33% para cada um. Eu não disse que não. Porque eu achava que ele tinha que se gastar com 50%. E também você já tinha o patrimônio, já Porque tinha. assim, cara, você acha se o Xande não tivesse toda a nossa honestidade, minha e do Carlinho, e o cuidado com ele, a família dele, ele não estaria com nós. Verdade. Porque por dinheiro tinha 1 milhão oferecendo. Então assim, eu acho que ele encontrou, ele me chama de pai até hoje. Ele encontrou em mim, no Carlinho, que ele, muitos que conversam com ele não tem. Porque existe muito, porra. É a química também, né? É isso que pronto, é isso aí. Voltando para o Emanuel Gugel, para você entender que eu não sou rico. Deus me deu a oportunidade de construir muitas coisas, né? Eu falo que a maior riqueza nossa é nossa saúde. Porque eu tenho isso dentro da minha casa com a minha irmã, que é doente de câncer há 10 anos, e meu pai há 21 anos, vai fazer 22. O dinheiro, ele nos dá muitas coisas, nos ajuda em muita situação, mas o principal ele não dá, que é a nossa saúde. Você acha que eu não ficaria andando daquela bicicleta que eu comprei, que eu mudou pro Serasa, para ver meu pai do meu lado? Toda hora. Aí eu disse, o dinheiro é bom, mas ele não dá o que a gente precisa. Ele não dá o melhor amigo, ele não dá o melhor amor, ele não dá as melhores coisas, que é a nossa vida e a nossa saúde. Porque se Deus dissesse, vem, não tem dinheiro que pague. Verdade. Se nós sem saúde, nós somos o quê? Nada. Eu conheço, por exemplo, eu escutei isso de um cara que anda de cadeira de roda, que é o dono do Vale Boi, que é o pai do Alexandre do Duquinha. Ele olhou para Manuel e disse, mas tu é rico, não sei o que, rico é tu, mano. Tu quer vir ficar no meu lugar, ficar no teu? Tu sabe o que eu estar aqui? E é verdade, meu irmão. Então isso para mim é verdadeira riqueza. Eu sou um cara altamente rico de saúde, que Deus me deu uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu falo sempre que eu tenho muito medo de desagradar a Deus. Até quando eu estou pecando, eu agradeço a Ele. Senhor, me perdoe, se eu estiver pecando, me perdoe. Que eu
pecado quando você faz alguma coisa que você acha que nos olhos de Deus pode ser. Eu falo sempre, você nunca deve desagradar a Deus. Né? Então assim, aí chegou um certo dia, eu estava separando o CD, era para mim ir embora. Dá todo só um dia. zoom. O que eu percebi, o irmão chegava às 5 da manhã, eu ia fazer café. E toda vida que ele chegava, eu via a Lucinha fazendo café e ele lá na sala, a sala dele toda suja. Eu disse, não, vou chegar todo dia 4h45. Quando ele chegava, já estava o café dele lá, salinha dele limpa. E eu notava que ele via aquilo. Né? E eu fazia aquilo, eu acho que eu sempre falo uma coisa, eu ensinei isso aos meus filhos, para quem trabalha comigo, que assim, nunca faça nada por dinheiro, faça por amor. Porque a pessoa pode até não reconhecer que está ao seu lado. Mas o que você está plantando, Deus vê. E que a lei do retorno, ninguém escapa dela. Você vai perceber. Se você plantar o bem, irmão, você vai receber. Tudo que você constrói na sua vida vai vir. Pode ser hoje. Se você, eu digo sempre, Deus, ele prepara. Quem aguenta o processo de Deus? Deus bate. A vida bate em você, é dura para saber se você tem capacidade para literalmente receber o que tem lá na frente. Porque muita gente explode hoje e amanhã está lascado. Porque muita gente acha que ganha hoje, cria asa, só não voa porque não tem asa. Acho que é Deus. Né? E não é assim. Deus dá, mas quando ele tira valendo. Né? Então assim, e eu fui aprendendo muito com o Emanuel, era um cara muito duro, mas um cara muito, palavra firme, né? Um dia chegou um cara chamado Assis Monteiro, que era um dos reis de Fortaleza. Existia 5 reis. Emanuel Gugel, que era o cabeça, Assis Monteiro, que fazia todas as festas que era tudo era banda. Para entrar uma banda em Fortaleza, tinha que passar para Assis Monteiro. Porque se não passar, ele pega o repertório, tacava na rádio e a pia cumpria de bola. O balé e tudo. Inclusive fui refém de balé. Balé bateu muito em mim. É. E Posidônio, Franzé e Zequinha. Na época, o Posidônio, mas o Franzé, eles ficaram meio refém desses caras aqui. Mas, resumindo, aí o Assis chegou lá e disse, o Evandro, eu preciso de um cara de confiança para vender você dos braços. Aí o Evandro disse, tem um cara certo aqui. O Evandro olhou para mim e disse, se você tem um canto para guardar o CD, eu falei, tenho. Tinha não, mas tenho. Eu sempre falo que a atitude é um primeiro passo de um grande sucesso para qualquer pessoa. Assim como o café, né? É, como o café. Se eu tivesse dito que não tava com a aqui. vassoura até hoje. Verdade. Varrendo. É ruim, viu? Daí se não fosse a queda, que eu tinha uma alergia tão grande de fazer massa, ô bicho. Resumindo, aí ele deu 30 e poucos mil CDs, sei que nós ganhamos 30 e poucos mil reais, nessa beira venda. E o Evandro dava 3.800 reais dos meus 10 centos, o Evandro vindo da Toque Disco, que é Toque Disco aqui, isso era as lojas estouradas. O Evandro foi e disse, não macho, vamos rachar esse dinheiro. Deu 16 mil e pouco para cada. Da venda de CD. Aí hoje eu cheguei, eu morava numa favela, certo? Quando eu cheguei lá em casa, eu não sabia o que fazer. Eu contava o dinheiro. Não conseguia dormir, contava. Eu ganhava 275, na época não era real não, era Cruzeiro. Era. E eu não acreditava naquele dinheiro. Eu disse, meu Deus, que eu vou fazer? E contava. Aí eu falei, disse, compra um carro pra você. Eu disse, pronto, vou ver se dá para comprar o carro e uma casa para minha mãe, Santa Quitéria. Comprei a casa por R$7.500 na cidade, que era o sonho da minha mãe. E comprei um cadete. Ficou faltando 500 cruzeiros na época. Certo? Mas o meu objetivo é minha mãe. É a casa da minha mãe. Meu amigo, depois que comprei essa casa, chegou o Luizinho em Irauçuba, me procurando. E só eu recebi aqui 62 mil CD. Eu quero só o dinheiro de custo. R$3. Eu vendi CD todo dia, amiga, R$12. Você vê o que é mãe, né? Poder de mãe. Aí pronto, eu não sabia o que fazer mais não. Eu contava o dinheiro, fazia o que fazia aquilo. Aí reboquei minha casinha. Você era pirateiro? Não, CD original. CD original. Original. E aí eu continuei lá, Manuel, veio esse CD. Aí, por exemplo, existia o Mano Velho, Mano Novo em São Paulo, pedia 100 mastruz com leite, aí 50 braços, eu botava 50 braços dentro da caixinha do Emanuel. Aí tem que ter o entregão. O motorista disse, Emanuel, Isaías está mudando a sua rota. Não era
Tá mudando a roda, botando CD. Caboeta, né? Caboeta. Aí o Manel chamou, eu disse, vem cá, eu gosto muito de você, mas você vai me prejudicar. Meu CD, tudo com nota, você bota CD sem nota dentro da caixa. Aí eu tentei explicar a ele, aí ele chamou o Evandro. Mano, ele disse, Manel, se você botar o Zé pra fora, aí quebra minhas pernas. É um trabalho aqui. O Manel disse, pois ó, se ele pisar na bola, vai você ele pra fora. É pra você. Aí, meu irmão, veio seguido o CD Lagosta Bronzeada, um capinha preta. Era um CD de promoção, assim botava um adesivo em cima e nenhum. E eu ia para as festas, meu amigo, eu levava de 12 mil CD, vendia tudo. Chegava a ter quanto garçom? 100, chama aqui, 25 para vende CD de todo preço. Ó, de 10 para frente. Eu recebi o CD a R$5, eu recebi R$1 por CD. Certo? Você o quê? R$1 pra você deu o quê? A minha comissão, tu me entregava o CD a R$5, eu vendia a 6, eu tinha R$1 cada CD. Ah, em cima, entendi. Só que eu vendi 10, 15, 20, meu amigo, eu saio com um saco de estopa de dinheiro. E eu, muito besta, não rachava o dinheiro não com o Assis. Chegou um momento que eu vi que o Assis não merecia, não racho mais não. Vou vender só o dinheiro dele. Beleza. E conforme um dia eu dando CD aqui no palco, Vicente Nery disse, quer comprar CD? Liga pro Isaías CD. 9947671. Aí pegou esse nome, quem me deu esse nome foi Vicente Nery. Vicente Nery. Chegou assim, vamos aqui, o Emanuel chamou isso aí, vem cá. Você tá, vá. No momento eu não tenho emprego que cabe você, nesse momento. Para mim você é um dos melhores funcionários, eu tenho 540 funcionários, você é um dos melhores. Mas, vá, se der errado você volta. Rapaz, eu lembro pra você hoje, eu chorava tanto quando eu liguei pro Assis, como é que tá? Ele disse, rapaz, agora tem que ficar bom, porque o Mano botou fora. Beleza. Aí eu disse assim, vamos montar essa história. Não é essa história não. Aí eu conheci um cara chamado Rivaldo, que ele trabalha em São Paulo vendendo CD. Eu disse, Rivaldo, vem morar em Fortaleza comigo, vou montar uma empresa. Qual é o nome da empresa? Vou montar uma empresa IR CD. Aí Isaías e Rivaldo. A gente montou. E o Assis queria que a gente vendesse só CD da M. E eu era procurado por todo mundo. Nota de carro explodida, que esse assim, meu vício. Calcinha preta, que ele tinha uma faixinha. Era capim com mel, bruxela. Menina, era todo mundo procurando. Isaías CD estourando. Estourando. Comecei a pegar CD, todo mundo no escritório. O Assis ligou para mim. Vem cá, você escolhe. Ou vender só CD da M, ou tá fora. Eu disse, infelizmente, amigo, tem que sair. Então foi daí que você começou a fazer fortuna no mercado do forró. Aí, meu amigo, quando eu saí de lá, o Assis ligou para todo mundo. Pra lhe queimar. Foi. Não ficou ninguém com o Assis. Todo mundo comigo. Todo mundo me abraçou. Inclusive o Assis ligou para Manuel. Pra queimar também. Me queimava. Aí Manuel disse, não. A pessoa que você está falando aqui, Assis, passou quase 5 anos comigo. Se tudo isso que você está dizendo é ele, isso é você. E onde eu você? Enquanto vida eu tiver, se alguém vai tirar você do mercado, sou eu. Foi mesmo. E tirou. Essa aí eu não sabia também não. Mas não foi por maldade. O Assis também aprontou muito. Não vem o caso, sabe? Que aprontou muito. E resumindo, irmão, aí Deus foi me abençoando. Lancei o aviões, deu muito certo. Aí eu passava todo dia frente a São Zoom. E algo me tocava no meu coração que aquilo ali era a minha casa. E o meu escritório ficava atrás da São Zoom. E o Emanuel tinha quebrado alguma coisa assim, não? O Emanuel teve alguma decepção, ele resolveu quebrar sozinho. Quebrou porque quis. Né? E montou, ele tinha um terreno logo depois. O Moção, escondido do Emanuel, comprou a Som Zoom, Emanuel comprou a Som dizendo que era um português. O Moção não. Um cara comprou dizendo que era um português, que era o cara da conexão vaquejada. Mas era de Moção. Era de Moção, mas não sabia. Jamais Emanuel Que ele vendia ia Moção. vender. Aí lá existia 3 matrículas na Som Zoom. Emanuel passou 2 e não passou a última. Eu ia chegar aí. Emanuel montou a Som Zoom no outro canto, jogou os filhos dele lá e foi embora.
Que foi um grande erro do Emanuel, porque como é que o cara pega os filhos, joga dentro de uma empresa daquele tamanho, seu menino entendeu? O menino não sabia nem o que era um CD. Né? Diferente dos meus filhos. Meus filhos eu preparo eles pro mundo. Né? Aí, o que acontece? Né? Aí eu passava todo dia. Quando chegou um dia, doutora Érica era ex-mulher do Moção. Tinha separado. Na confusão da justiça, ela ganhou só o miolo. Passou zoom. Diz aí, eu vim aqui conversar com você porque eu acho que isso aqui é sua cara. Eu disse, quanto é? Ela disse, é X. Eu disse, não tenho dinheiro não. Não estou nesse nível ainda não. E vai, Era muito cara. dinheiro aí na época. Cara, ela pedia 700 mil reais na época. 700. Certo? Eu disse, um dinheirinho que eu tenho, minha filha, 375 mil. E vai lá e vai cá. Ela disse, tá vendido. Vou vender porque eu gosto de você e tal, tal. Na época, mas faltavam uns dentes, ela botou meus dentinhos, que não tinha dente, bicho. Banguelo. Bichinha, a gente boa demais. Que foi um grande erro da Moção. Depois que o Moção deixou com a mulher, ele deu uma cambaleada grande. Beleza. Aí, meu amigo, comprei lá. Eu muito empolgado, comecei a limpar tudo, Carlinho, meu filho. Agora nós temos uma sede, verdade. Que a nossa sede da banda é lá no Cupimbá. Você comprou por 375. Foi. Chega o Carlinhos, Deus o livre, esse é o elefante branco. E pronto. O elefante branco que deu certo. Aí eu disse, eu vou ajeitar todinho, depois eu trago ele aqui. Ele é doente pro estúdio, né? Ajeitei tudo, liguei pro Trigueiro. Trigueiro, tu acha que existe tudo depois de 5 anos funcionando? Isso aí não tem perigo, não. Eu pedi o Trigueiro, era o cara que fazia tudo, o Emanuel. Era sócio por ser do Emanuel, cuidar de tudo. Ele disse, Emanuel, pronto. Isso, Trigueiro, sexta-feira, tem energia, tem tudo. Limpei tudo, pintei tudo. O Trigueiro foi lá. O Trigueiro foi. Mas quando o Luiz ligou tudo, rapaz, funcionou tudo. Pá! O Trigueiro olhou pra mim e disse, mas tu é abençoado mesmo. Que só essa mesa aqui, que o Manuel comprou por 700 mil dólares na época, que saiu todos os sete bastões com leite, Franca Guiar, Catuaca, o cavalo de pau, tudo naquela mesa. Tu não paga nessa mesa. E ele vendeu a estrutura completa? Não, porteira fechada. Ela era que me vendeu porteira fechada, ele também me vendeu fechada. Que até hoje eu não entendo aquilo. Sabe? Porque se o Manuel montou outra empresa, por que ele vendeu tudo? Beleza, eu acho que a pessoa que comprou exigiu isso. Foi ligando tudo, funcionando tudo. Aí eu fiquei doido. Rapaz. Aí ajeitando tudo, liguei pro Carlinhos. Carlinhos, vem aqui. Quando ele entrou no estúdio, aí o que vai sair não? Macho, pelo amor de Deus. Ficou louco e tal. Beleza, aí eu liguei pro seu Zequinho, o Zequinho disse, eu não piso nem aí. Só piso se eu entrar de sócio. Sem problema, Zé. Nós três. Quanto foi? Ele botou dinheiro? Não. Eu disse, quanto foi? Eu disse a verdade, 375. Mas eu, beleza, eu vou vender, mas quando a gente decidir sair, mudar de lá, eu quero receber do meu valor. Certo? Beleza. Chega do vizinho, o vizinho lá, um terreno de 4.200 metros, chega o cara lá. E eu tava, aí o cara parou e disse, você comprou aqui? Eu comprei. Eu comprei aqui, eu vou fazer 240 apartamentos aqui e tal. Eu comecei a conversar, eu disse, não, meu amigo, você quer fazer com isso aqui? Não, isso é com a sua cara. Eu rasgo esse projeto agora. Eles não tem dinheiro não. Como é que você quer fazer? Você propôs ao cara? Não, o cara O cara que ele propôs. Eu já baixei, põe o projeto seu, só fui pegar. Não, pronto, não fala mais aqui, isso aqui é seu. Paguei mesmo na valsa, meu irmão. Beleza. Quando foi um dia, eu tava lá, Alcimar me liga pra mim. Quem é Alcimar? Alcimar, que era da congregação vaquejada, do Emanuel, circuito vaquejada. Não conheço não. É um cara que tava com Moção. Aí, trabalhou com o Emanuel e foi embora com o Moção. Rapaz, o seguinte é isso. O Moção comprou isso aqui. São 3 matrículas. O que significa matrícula? É do terreno. Ah, tá. Era 3 terrenos. Aí onde é minhas garagens hoje, o Emanuel não passou, que é 2.500 metros. E só passava se o Moção desse uma carrada de leite, 1 tonelada de leite. E 1 tonelada de leite era o valor do terreno, 250 mil. E o Moção estava naquela época com os problemas lá.
Aí eu falei, rapaz, só tu pode resolver, que só um cara que o Emanuel pode receber é tu. Eu disse, ele tá precisando de hoje de 150 mil gente. E eu sou um cara meio destemido, as pessoas dizem que eu sou doido, eu acho que o mundo é movido aos doidos. Ah, os dois, eu não sou doido. concordo. Viu, doutora? Aí, eu dei o dinheiro, eu disse, pronto, sei que Deus quiser. Fui lá no Emanuel, Pentecostes, mas eu tava nas fazendas, não saí pra lá. Cheguei lá, quando desci. Ô, Emanuel, vem tomar um cafezinho. Cafezinho não, sei o que você quer. Isso aí, Emanuel, eu vim aqui. Você deu quanto àquela criatura? Eu disse 150 mil. Depois pegue 100 mil e compre de leite para nós dois doar. Márcia, mulher dele, terreno é seu. Caramba. Então fala assim, o Emanuel para mim é um pai. pai. É. Um dia eu dei um beijo nele, o Louro, filho dele, disse, cara, eu queria tanto ter coragem de fazer o que tu faz com o pai. Caramba. Eu tenho vontade de beijar ele. Ele disse, pois beijo. Inclusive a gente foi até gravar um documentário do meu livro. E eu falei isso, né? Que a mulher é muito dura, os filhos têm vontade de dar beijo nele, mas ele não é meio aquela coisa, diz que é viado, enfim. Mas foi sobre isso, viu? Desse jeitinho. Então aí, graças a Deus, aí eu precisava de uma empresa para ser o guarda-chuva das bandas. Aí eu tava um dia no Parque Recreio, que é um clube aqui, ou uma churrascaria. Né, Anjo? Vem pra cá, Anjo, você tá tão distante. Aí eu tava um dia sentado lá, recebi um bilhetinho de uma menina, mandando, perguntando se eu era casado ou solteiro. Eu disse, sou solteiro, casando de sucesso. Montei solteiro de forró, casando de sucesso. Foi a primeira banda, não? Não, depois do Aviões. E o Zé Cantor é um cara que foi contratado, tentaram contratar de todo jeito para ele ir pro Brás do Forró. Ficar logo lá do Toca do Vale. Ele não foi. Quando o Neto Rapaz saiu, Emanuel já botou uma casa, carro, tudo do jeito que o Brás do Forró foi. Pro Forró Maior para todo canto. E o Zé não foi. Não foi. Eu até falo isso e não tenho vergonha, nem eu peço até perdão aos outros cantores. Nunca no mundo vai nascer um ser humano como o Zé Cantor e como um cantor. Mais ainda como ser humano. Eu desconheço um cara igual a ele, no mundo. É, a gente vê porque Muito você... parecido com ele, existe um cara chamado Leonardo. Que é meu amigo, eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, porque um cara... Ali você pode dizer que é rico. Desculpa, eu não... Porque se eu pegar o que Deus me deu, comprar de vender, ele não sai nem tonto. É sério. Eles aí choram demais também, viu? Não, é sério. Ali eu posso dizer, ali tem dinheiro. Se tem um cara que é rico, é ele. Ele é mais baixista no sertanejo. Os outros dizem que é rico, aí não. Ele tem dinheiro, mas não é rico não. Rico é eles. Rapaz, era tanta confusão. Vou botar uma resenha aqui. O palco tá aqui, né? Tinha um espaço para dançar e era proibido ter mesa em frente ao palco. Rapaz, arrumei muita confusão. Aí foi você que inventou. Porque quando eu botava minha mesa, todo mundo queria botar, porque ele não nós. Aí confusão. Eu inventei mesa em frente ao palco. E eu sou um dos responsáveis do Alô. O Verdade. Alô chegou aqui, cara. Quantos eu saiu do palco por 75 mil reais uma noite, pô. Isaías, inclusive, eu tava contando aos meninos aqui que eu sempre fui empreendedor, né? Eu apresentava show lá em Recife e tal, e uma vez eu fui apresentar o Boteco de Gustavo Lima. E aí eu disse ao pessoal lá que tava apresentando na festa, eu disse o seguinte, me dê um cachê de garantia e eu quero negociar os meus alôs. E aí tirei 40 mil desse Você aprendeu com agarrar, não, né? Não, não. Aí um me dava 8, outro me dava 10, outro dava 6, aí fui fazendo aí dinheiro com a alô. Tem uma ideia, macho. Carlos Pernova disse assim, porra, bicho, tu era pra dividir comigo, tu tirasse mais dinheiro do que eu nessa festa. O Gustavo Lima, o primeiro boteco do Gustavo Lima foi eu que fiz aqui com o Gustavo. Eu tenho até um vídeo pra eu mostrar. Ele cantou no seu aniversário, não foi? Foi. De graça, não foi? É o meu irmão ali, ele, Leonardo, também, meus 50 anos. Ele chegou pra mim, o Cláudio Melo, na época, empresário da banda. Eu cheguei, Cláudio, vamos fazer Gustavo. E o Marquinhos só queria que o Gustavo tocasse aqui por 300 e tantos mil. E não para fechar a conta. O Gustavo foi ali para ele e disse, pai, vamos fazer. Ele tinha saído do Marquinhos, fiz o Colosso. Para 1000 pessoas. É um boteco. Porque esse nome boteco, o Gustavo meio saiu de mim. Sério? Eu vou lhe mostrar esse vídeo aqui já. Aí, Se você ligar pro Gustavo, ele atende? com certeza.
Daqui a pouco você liga Vamos pra já ele. ligar. Aí o que acontece? Ele foi e disse, deu um pau d'água grande. Vendeu, acho que foi 60 ingressos. No show do boteco. E Gustavo, não tinha boteca, né? O show O show do Gustavo. Gustavo, normal. A chuva grande mudou para um Mucuri pequeno. E lá, cara, ele deu um show. Um show. E foi da onde saiu o Boteco Gustavo Lima. Ele fala isso. Tem os vídeos dele aqui. Isaías, vamos falar. Você sabe que eu sou empolgado até de falar da sua história, mas como eu falei lá no começo, se todas as bandas existem hoje de forró, se todos os artistas existem hoje no forró, você não só tem um dedo, não, você tem as duas mãos e os dois pés, né? Todos os artistas têm uma dívida de gratidão com o Isaías CDs. Isso é fato, tá? Você gostando dele ou não, isso aí é um fato. E aí você foi o cara que revolucionou o forró. Você criou bandas na época que era os Solteirões do Forró, Forró dos Plays, Forró do Moído, enfim, bandas que... Esqueci de alguma, não? Não, eu vou falar. Bandas que fizeram muito sucesso, todas as bandas. Rapaz, graças a Deus, eu falo sempre que Deus acima de tudo, né? E eu tive a oportunidade de Deus colocar grandes artistas na minha mão. Sim. Depois do Aviões, né, do Xande, eu fiz o Zé Cantor e Tatiguel, Solteirões de Forró. Depois o Forró do Moído, Forró dos Play, Tatiguel e Doidinho de Mossoró. Certo? E depois veio Tatiguel Samira Show. Começou. E depois a gente fez Forró do Moído. Um certo dia, eu estava no Clube Vaqueiro e o João andando no Parque Xerém disse: traga uma banda que toque forró. Aí eu lembrei do Bia Cardoso, que era forró abençoado. Né? Então, Pinha. E eu tinha uma brincadeira de dizer o Moído Grande, quando tinha muita gente, né? E eu disse: Bia, eu quero ser seu sócio. Forró do Moído. Você topa trocar? Troco. O Bia trabalhava lá na Zé Baste como lixando o carro. Né? E Forró do Moído, ele aceitou. Aí um dia o Fernando Guzmão, lá de não, meu Deus, na Bahia ali já eu lembro o nome. Ligou pra mim. O Fernando, ele era dono da Racha Chinela. Isaías, bicho, tu sabe, lembra da Carmina que ela fazia back vocal pro Frank Aguiar? Mas estão passando necessidade. Lá elas montaram uma banda Simone de Simara, mas não virou não. Leve só a gordinha, viu? Que a maguinha é problema. Aí eu liguei, me deu o telefone, liguei pra Simone, mandei a Simone vir. E eu lembro que fosse hoje. A Simone disse assim, que fazia muitos meses que não sabia comer um pedaço de carne. Ela falou essas palavras. E botei a Simone no Forró do Moído com o Bia Cardoso. E na época o André Camusso era o ex-marido da Catilene, tinha saído da Som Zoom fazia tempo, e era muito amigo do Carlinho. O cara bota o André pra cá e tal. Bora. E eu, como sempre, eu só falo, quem é bom, eu acho que ninguém deve ser melhor. Quem é bom tem que ter ser sócio, crescer na vida. Botei um sócio na A3. Foi quando eu criei o nome A3. Era o A de Antônio, o A de Aristides e o A Porque de é do André. pai, o filho e o A do André. Eu criei o A3. Esse nome foi eu que criei. Como Forró do Moído, Aviões. Não, a gente vindo pra cá tinha duas empresas ali, A3, não sei o que, e A3. Já encheu de A3 turismo, A3 não sei o quê. Inclusive, depois eu vou buscar o meu rosto. Esse é o melhor. Você é referência, né? É porque, cara, eu acho que todo mundo tem Porque assim, eu falo sempre, todos nós, e todo mundo tem um sonho, todo mundo tem uma família, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter uma casa nova, quer ter um carro, enfim, eu acho que todo mundo... Seria muito bom se todo mundo fizesse bem. Né? Isaías, a gente tá falando das bandas. Aí eu vou voltar aqui, você me fez uma pergunta das bandas, então deixa eu dizer. Fala. Depois do Forró do Moído veio o Forró dos Play. Aí depois, finado Paulo César Feitosa, a gente montou um forró chamado Boca a Boca, que era até um cantor que era do Canário do Reino. Não, desculpa, Ferro da Boneca. Eu vou tomar até uma dose, porque as próximas perguntas são mais pesadas. Aí você vai responder, né? Aí, meu amigo, certo dia eu recebi uma ligação da dona Bill.
para falar comigo, que queria conversar comigo, e ela estava num momento difícil na vida dela lá, que inclusive eu sou muito fã dela. Eu falei por ela e falo toda a vida que tudo que a Dona Bia fez de certo ou errado foi por ele. Assim como você também por aviões. Isso mesmo. Aí, amigo, ela disse, olha, eu quero lhe dar 35% para você e Cláudio Melo. Você vai ser sócio administrador da Garoto Safado. Toda hora, meu amigo. Mandei fazer CD, logo comprei um carro pro Wesley. E a coisa andando bem. E no meio desse andando bem, aviões e Garota Safada, uma pessoa chegou e começou a dar corda no negócio. Quem eram pessoas aí? Rapaz, eu prefiro não falar, sabe? É uma pessoa que está no mercado hoje? Tá, mas não tá muito bem não, mas tá no mercado ainda. E resumindo, deu corda e chegou um momento que eu tinha que decidir. Começa com B, não? Não é não. Ah. Ou Xande, ou Garota Safada. Você comprou? Não, eu tinha 35%. Ela deu dado. Dado, 35%. Paguei algumas contas da Garota Safada. Fiz 400 e pouco mil CD. Enfim. Aí eu disse, Cláudio, não tem jeito não. Tem que ir lá no Luiz Augusto. Eu sabia que ele ia estourar. Fui lá no Luiz Augusto. Eu disse o seguinte, você vai pagar só o CD que eu fiz. A Garota Safada do Bicho disse, olha, eu quero que você continue. Eu deixo você com 15%. E mas não, não dá certo não, porque casa dividida, Deus não opera. Como é que eu vou estar com a senhora ir lá? Não se agrada Deus ou o diabo. Não estou dizendo que nenhum dos dois não é diabo, não, mas assim, não tem como. Muito obrigado. Tenho uma gratidão, um respeito muito grande por ela, porque ela foi muito foda comigo. E o ela também não tenho que falar dele, não. Dei para Luar. Em seguida, garoto, e eu disse para o Luiz Augusto, começa a falar, Luiz, você tem Saia Rodada e Banda Calypso, estourada. Mas o número 1 da sua empresa está aqui, o Wesley. Que não tinha como dar errado, não. E graças a Deus foi pipoco. Que o Luiz Augusto era para me dar todo ano um presente. Nunca deu. Um Patek Felipezinho, né? Eu acho que eu mereço, né? Porque eu acho que o Wesley deixou muito dinheiro por lá. Enfim. Ou a Dona Bio. Não, só porque ele disse assim, no dia que você precisar, eu estou à disposição. Aí para lhe ajudar. Eu precisei. Não empresta nem um carro. É o Carcará. Eu gosto muito dele, muito meu amigo. Eu sei da sua amizade com o Luiz Augusto. Então, amigo, aí foi. Graças a Deus, o Safadão explodiu, aviões explodiu. E, graças a Deus, eu sempre falava lá atrás que o forró nunca chegou a 10% do que era lá atrás, 20 anos atrás. Você sabe que o forró hoje quebrou todas as barreiras. Com o Wesley. O Xande chegou até Vou dizer pra você, o que acontecia? O Xande era cantor e o Wesley era o quê? Artista. Então, eu falo sempre, teve um show do Wesley lá no Mucuri, lembro que fosse hoje. Quando eu cheguei lá, irmão, que eu vi aquele desmantelo, eu disse, fodeu. Solange já não gostava de ensaiar muito, o negócio tava um show meio por ali. E lascou. Cheguei de Carlinhos, o homem explodiu. O Carlinhos tá doido. Eu disse, a pista que nós temos aí que vai voar ele. Mas mesmo. Aí botamos no cangalha. Meu amigo, foi um papo. Então, tchau. Já e graças foi. a Deus tá aí. Então assim, o Wesley. Aí o Wesley teve tanta sorte, que em seguida, Gustavo Lima saiu do Marquinhos. E o finado Cristiano Alves morreu. Isso. Ficou Meu uma lacuna. amigo, o Safadão entrou no meio dessas duas chibadas aqui, voou mesmo assim, do tamanho do jato do Gustavo Lima hoje. Ninguém segura não. Papocou tudo. Entrou no vácuo, meu amigo. É, a lacuna, Safadão, né? A lacuna muito que existia. inteligente. Sem Gustavo e sem Cristiano Alves, meu amigo, não quer mais ninguém não. Isaías, o papo tá muito bom, mas tem umas perguntas que eu queria fazer para você, até como direito de resposta, porque eu também tive o prazer e o privilégio de entrevistar grandes nomes do forró que eu considero, que foi o Binha Cardoso, a Samira Show. Inclusive o Bia mentiu no seu programa, foi feio. Você assistiu, não foi? Assisti, foi muito feio. E aí é isso, eu queria esse direito de resposta, né? Você Pode perguntar, merece. estou pronto, preparado para responder. Você merece. A verdade. Claro.
O Binha, ele falou que você não deixava a banda crescer, você não deixava as outras bandas da A3 crescer, porque seu carro-chefe era Aviões do Forró. Hoje está tudo resolvido, hoje o mercado está todo mundo bem. Então eu acho que se você, você como um cara sincero, com certeza vai falar a verdade. Se isso aconteceu mesmo, você vai contar aqui pra gente com exclusividade. Meu gordinho show, nós estamos em frente da casa de Deus. Melhor lugar do mundo pra gente conversar. Quando Deus quer, você acha que alguém na terra atrapalha alguma coisa? Eu acho que não. Verdade. Eu acho que o Binha, ele foi muito infeliz nas palavras dele. Forró do Moído, sempre o nome foi meu. Nunca foi dele. Ele tinha uma banda chamada Forró Abençoado. Ele falou Trabalhava na oficina, que a primeira vez que eu fui chamar ele lá, eu nem enxergava ele, que ele estava pintado de cal da massa do carro. Certo? Ele é moreninho, mas ele estava bem branquinho. É um cara que eu sou muito fã dele, um cara com gente boa demais. Foi feliz com as palavras dele, certo? Outra coisa, amigo. Nunca existiu alguém segurar alguma coisa. Existia porque assim, pessoal, quantos anos o Xande tem ralando? Zé Cantor e vários outros artistas. Os artistas chegam hoje, eles no lugar de fazer o alicerce, eles já querem vir da cobertura para o alicerce. Por que que muitos se acabam? Vem cá, precisa falar alguma coisa do Binha? Não. Quando a Simone saiu, eu disse, Binha, você vai ficar com a Márcia Felipe. Porque a Márcia Felipe foi eu que descobri a Márcia Felipe. A Solange engravidava todo ano, casava todo ano, e tinha que ter alguém baixar. A lua de mel dela é o bucho. Aí era a Márcia. Esse Binha lhe dá 50 mil e 15% do Forró do Moído. Sabe isso pra mim? Não é dinheiro pra mim, vou montar minha banda. Pode aparecer o Coringa. Pode aparecer. Não é pra ver não, pô. Aí eu lhe digo, meu amigo, não precisa ser Isso há nada. quantos anos? Uns 15 anos. 15 anos. Aí eu lhe pergunto uma coisa. Eu falo todo dia, o que não for verdadeiro vai se acabar. Porque a comunicação hoje é muito rápido. Antes você fazia uma merda. Demorou Lá atrás, 20 anos atrás, depois de 5 anos vai chegar. Não, hoje é tudo online. Antes o cantor ia fazer um show bem aqui, para 100 pessoas, ele só buscar o cachê. Vai! Não faz uma boa entrega não, às vezes não leva chibata todo dia. É lá mesmo. O fã pediu uma foto, tem que bater. Se não bater, pau canta. E é isso que eu digo. Então, meu amigo, eu não preciso dizer nada. Tá aí. A lei de retorno para todo mundo. Eu não preciso dizer nada. É onde eu estou, cada uma das pessoas que me tiram onde é que está. Preciso dizer coisa? Preciso mostrar para Deus, não para as pessoas. Um dia minha mãe falou assim, pô, esse cantor vai, meu filho, falei esse seu nome. Você que fez, mamãe, mas Deus viu. Deus viu o que eu fiz. Não preciso estar dizendo nada para ninguém. Meu avô dizia, meu filho, não tenha medo de nada no mundo, só de gente, vivo. E é verdade, mas se eu for julgar todo mundo por cada pessoa, a gente tem que sumir do mundo. Agora você tinha um conglomerado ali que era A3 Entretenimento com essas atrações, o Forró do Moído, o Forró dos Plays, os Solteirões do Forró, o Aviões do Forró. Você falou também no início aqui, na metade da entrevista, que o Emanuel Gugel se deixou falir, que não é o seu caso. Mas... Não, o Emanuel não faliu. Não, se deixou por acabar ali. Por um momento... Eu entendi. Que eu não entendia, ele cansou de fazer tanto por todo mundo. Isso. Ele resolveu ir cuidar dos bois dele. Será que você também não deu essa acomodada? Porque foi embora, só ficou o Zé Cantor e ficou o Xande. Será que o tanto de dinheiro que você ganhou, você não se acomodou e não foi atrás mais de novos cantores para Forró do Moído, para Forró dos Plays, para, enfim? É porque, meu amigo, tem certo momento na vida que o dinheiro não paga a nossa paz. Então eu decidi ser vivo, viver. Meus filhos hoje, aonde eu chego, não tem preço. Eu como pai, chegar nos cantos, porra, teu filho é foda, seu filho é tal, seu filho é humilde. Isso pra mim, dinheiro não paga. Até porque Deus é tão bom pra mim, que o Emanuel não teve esse poder de preparar os filhos dele, ou eu não quis. Assis Monteiro, Franzé, Posidone, e Deus me deu oportunidade. Cara, você sabe que veio
o seu filho hoje atuando, como eu vejo meu filho atuando. Bicho, eu chego no Pará, eu chego em São Paulo, eu chego no Rio de Janeiro. Os comentários dos meus filhos não tem preço. Isaías, tá bom aí? Tá tudo certo? O tempo tá bom? Tá de boa. Se quiser botar esse pedacinho pra carregar, vice, depois a gente dá uma pausa e bota ele pra carregar. Não, tá de boa. Isaías, a gente tá seguindo essa ordem cronológica, né? E aí eu queria que você me respondesse também o seguinte. A saída de Solange do Aviões do Forró. Sinceramente, quando Solange saiu da banda, eu disse, acabou o Aviões do Forró. Solange ela tinha aquele apelo da mídia nacional, né? A mídia gostava dela. Já o Xande meio que introspectivo ali, com aquele jeitão dele, né? Não tinha tanto... O Xande é um cara gago e tímido. Exatamente. Aí às vezes soa como uma arrogância e tal, enfim. Mas é um cara que tem um coração gigante. Verdade. E aí, tanto que é um cara grato, né? Tanto que tá onde tá, acho que por conta da gratidão, eu acredito muito na gratidão. Né? É um cara que, se tá com você hoje, com o Carlos Aristides, é porque ele tem gratidão. Então, o cara que tem gratidão tem tudo. Chance, se fosse outro cantor, tinha vazado de jeito. Verdade. E aí a saída da Solange foi muito conturbada, né? Na época que ela anunciou a saída e tal, ela fez, inclusive, graves acusações contra você. Enfim, foi um negócio muito chato. Se eu não me engano, você é padrinho de filha dela, né? Existe relação hoje? Como é que é? Rapaz, eu nunca vou falar de ninguém a não ser a verdade. A Solange é minha comadre. Sou muito grato a ela por todo o tempo que ela passou na empresa com a gente. A saída da Solange, ela queria sair. Todo ano ela queria sair, isso é fato. Todo ano ela queria sair. Era meio que uma ameaça assim? Não. Rapaz, não sei o que era não, mas ela tinha. Eu sempre falo que a Solange era tipo aquela novela mexicana. Todo ano ela queria sair. Porque eu não sei. E a Solange sempre reclamava muito que as músicas estouravam com o Xande e não com ela às vezes. A Solange não gostava de ensaiar. A Solange não ia para reunião nenhuma. E o Xande podia chegar hoje de manhã, de um show, ele ia para reunião. É para ensaiar. Então eu falo sempre, a gente, para colher, tem que plantar. E a Sol, depois que ela fez a cirurgia, que ela ficou bonita, maravilhosa, ela foi cuidar mais da beleza dela do que do profissional dela. E isso atrasou muito ela. Quando chegou um dia, teve um Natal do Iaga Raiz, não sei qual foi o ano, ela me chamou na casa dela. Depois de todo aquele moído, confusão. As acusações e tal. Isso. Me chamou. Inclusive o Léo ligou para mim perguntando se eu podia dar entrevista, porque a Solange tinha falado isso, irmão. Inclusive, obrigado pela exclusividade, viu? Não, estamos juntos. Eu disse, irmão, eu não vou dar entrevista não. Só pergunta. Se eu fosse essa pessoa, você pegaria sua filha no mesmo período e daria para ser padrinho? Verdade. É isso não precisa falar mais. Tem um cara também que eu respeito muito ele, que ele sempre me respeitou muito e ele sempre que quando aparecia alguma coisa, eu falei o que você fez, ele ligava para mim. Mas ele disse para mim, se não fosse para vir para causar o polêmica, ele não vinha, então eu preferi não. Né? Então, ela foi muito infeliz, sim. Ela pediu perdão ou não? Não foi pedir perdão, mas indiretamente uma desculpa, porque ela me chamou na casa dela, eu cheguei só, se for falar do passado, eu prefiro não entrar da porta para dentro. Foi uma boa conversa, e tinha tudo para ter tido um bom relacionamento com o Xande, mas em seguida ela é muito rodeada de pessoas muito negativas. E pessoa negativa perto da gente, eu falo sempre, a Sol pode ser uma grande águia, mas ela vive rodeada de galinha. No lugar dela voar, ela cisca. Isso é todos nós aqui. Se nós não se policiar com o que a gente escuta hoje, com quem está ao nosso lado, eu falo assim, o nosso futuro está nas nossas mãos, não está na mão de ninguém. Quem tem que fazer é nós. Ninguém vai fazer nada por nós. Você acha que Deus vai descer do céu e outro vai ser o melhor entrevistador? Não, ele vai lhe dar de colocar na sua vida anjos. Se você estiver preparado, você vai escutar ou você vai dispensar. Como o outro lado, né, negro, que é o bicho de chifre, como fala o nome dele, vai aparecer também esse lado. E a vida tem duas escolhas, você vai seguir tem dois caminhos, o certo e o errado. Ô Isaías, agora, eu não entendi, né, porque acredito que o mercado e o público também não entendeu
o porquê dela não falar com o Xande. Não sei também se você sabe, mas Só o assim, motivo, ela mesmo. a briga dela era mais com você, Não, pelo contrário. publicamente, né? Que eu Olha dei a você. entender. Não tem um canto que eu chegue que a pessoa diz assim pra mim. Solange disse que uma pessoa que ela ama é você, Jaca. Se eu disser que um dia a Solange falou mal de mim, eu tô mentindo. Ela chamava de Jácara? É, me chama de Jaca, eu chamo de Jaca. Rapaz, fora aquelas entrevistas malucas dela, que até eu acho que ela tirou o lance, perfume, alguma coisa, porque da pessoa que eu conheço, assim, foi uma corda muito bem dada. Porque assim, aonde eu chego, ela diz, olá, machinho, o marido dela vem aqui, sabe? Eles são as pessoas que mais querem. Agora mesmo eu fui pro São João tem no condomínio dela, ela estava lá, eu fui convidado por todos. Não tem problema com o dinheiro. O problema dela com o Xande, porque realmente ela pegou muito pesado com o Xande, com a Isa, com a família do Mas Xande. eu não lembro o que foi que ela falou Falou alguma coisa. muita coisa, como falou de mim. Então assim, ela falou muita coisa que acho que nem na minha última geração do mundo eu imaginava você. No pior pesadelo, né? Jamais. Então acho que foi isso. Cara, sinceramente, eu acho que um dia vai ter uma torneio de aviões de forró futuramente. Eu acho. Era isso que eu ia perguntar. Porque Rapaz, o público, o Brasil, na verdade, eu posso espera. dizer pra ti uma coisa. O Xande, ele é tão coração. Se a Solange fizer o que fez comigo, e a Isa também, eles vão perdoar ela. Que na verdade te perdoaram. Eu acho que. Porque não tem toda oportunidade que ela só vai lá e bate neles. Eu acho que não. Cara, nós estamos em outro momento da nossa vida. Eu acho que a gente já passou isso, né? Verdade, verdade. Hoje eu falo sempre, todo dia eu peço a Deus que eu seja uma pessoa melhor. Hoje eu faço psicólogo, psiquiatra, para eu entender as pessoas. Não é nem É difícil, é difícil. para eu poder entender, para eu poder lidar com A as pessoas. cabeça do ser humano é muito É complicada. complicado. Então assim, eu acho que vai chegar esse momento. Como o nosso aqui. Pessoal, é o seguinte, Isaías Cedês, proprietário da marca Aviões do Forró, na minha opinião, como eu falei, o rei do forró, ele está dizendo que pode acontecer sim a turnê do Aviões do Forró. De quem é a marca? É nossa. Nossa quem? Minha, do Xande e do Carlinhos. A Solange saiu. É porque na época da saída dela a gente fez um acordo, ela saiu. E se vier a ter uma turnê do Aviões? Fica todo mundo junto misturado. 25 para cada um. É, desse negócio. Até porque, macho, eu falo sempre uma coisa. Eu acho que tudo que vier através de Deus e que cada um, porque assim, vier realmente com um coração leve, eu acho que Deus não opera em casa dividida. Se for para acontecer, Deus vai preparar esse momento. Solange, eu tô aqui de portas abertas também, se você quiser me receber na sua casa. Ela mora bem aqui. Ah, aqui pertinho, é? Sim, aqui. Então vamos bater lá? Eu levo você toda hora lá. A gente vai lá e bate na porta dela. Toda hora, meu amigo. Olha, eu falo sempre pra você. Que o mais eu pedi a Deus que nunca eu guardasse mágoa de ninguém, porque só faz mal pra gente. Isaías, agora foi bem esclarecedor o nosso papo. E eu queria entrar em outro também que pode ser incômodo para você, mas eu acho que você, por ser um cara hoje muito maduro, eu acho que você vai responder com muita tranquilidade. Eu tô falando a minha visão, tá? Pode falar. E eu peço para que, porque graças a Deus hoje está tudo certo e a gente não tem mais esse negócio, essa coisa do passado. Mas na minha visão na época, o Isaías Cedês foi o cara que deu a oportunidade a Carlos Aristides, deu a oportunidade a toda essa galera que está hoje, aos próprios Xande e os sócios que tem hoje na Vibe, né? E aí, você foi o cara que ensinou, você foi o cara que... Tô dizendo a minha visão, posso estar errado, Ok. tá? Se eu tiver errado, você me corrija, por favor. Bora. Você foi o cara que ensinou, você foi o cara que convidou, você foi o cara que instruiu. E aí, de um tempo pra cá, o que foi que aconteceu? Os caras se juntaram. Tô falando a minha visão, se eu tiver errado, você me corrige e peço até perdão ao pessoal lá. Não. Os caras se juntaram e tiraram o Isaías Cedês e montaram uma empresa chamada Vibe. Certo. Foi isso que aconteceu, meu irmão? Não foi bem assim não. Deixa eu te falar como é que foi. Quando aconteceu aquele problema da A3, de questão de imposto, Da Receita. Da Receita, que na verdade a gente foi boi piranha por causa das prefeituras. Uma vez o Xande chegou para mim com o Carlinhos e perguntou se eu ainda tinha paciência e cuidar de outros artistas. Eu falei que não.
certo? E foi formada a Vibe, qual, na época eu ia entrar, eu acho que foi mais culpa minha do que dos meninos. Então lhe convidaram. Convidaram. Minha, certo? O que aconteceu? E depois os meninos pegaram o Zé Vaqueiro, e, enfim, fizeram. É tanto que eu sou sócio dos meninos da Vibe Eventos, junto com o Anjo, todo mundo. Então, assim, não teve. Assim, no primeiro momento, houve muita especulação. Então, mas e hoje eu vou dizer com você. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida eu não ter entrado na Vibe naquele momento. Por quê? Porque o que fizeram com meus 2 filhos não tem preço. Meus 2 filhos estavam lá, 2 gigantes. Porque tudo que eu fiz com o Carlinhos, com o Xande, com o Evertinho, com o Clássico, tudo, eles fizeram com meus 2 filhos. Tem preço. Retribuiu. Então, se eu não tivesse dado esse passo para fora, meu filho ia continuar aqui debaixo das minhas asas. Porque eu ia terminar atrapalhando o crescimento deles. Quando eu resolvi recuar e meus filhos ir, tá aí 2 gigantes no mercado, junto com o Samuel do Carlinhos, com todo mundo. Então, assim, cara, eu falo sempre, o processo às vezes é doloroso, necessário. Então hoje eu só tenho gratidão aos meninos da Vibe, parabenizar cada um deles, que eu sou sócio com todos na produtora Eventos. E alguns produtos como Xande e Zé, na Vibe produtora e na Vibe Eventos, eu sou sócio de todos os eventos. Então como é que eu não tô junto de tudo? Porque assim, o Zé Vaqueiro é da Vibe. Faz um evento, deixa o dinheiro, nós estamos sócios. Não, isso aí já Então, tá claro, tá esclarecido. Eu não perguntei, mas lembrei agora. Eu lembro que na época da saída da Simone Simaria, você teve que subir num palco de uma cidade para dar explicação dizendo que Simaria não queria sair do ônibus. Eu assisti esse vídeo. O que foi que aconteceu ali? E foi dali que acabou o Forró do Moído. não, foi assim. Começou uma ciumeira, realmente, como você perguntou lá atrás, do Forró do Moído com aviões, mas isso não foi o motivo. O motivo é que a Simaria sempre foi uma pessoa muito complicada. As pessoas dizem assim, a Simaria enlouqueceu. Não, a Simaria sempre foi aquela ali. A Simone sempre foi aquela pessoa ali. Certo? E eu falo uma coisa. A Simaria falou em muitas entrevistas. Eu adoro a Simaria. Assim, eu não tenho contato com a Simaria. Tenho muito com a Simone. E a Simaria falou tanto. Eu digo, palavra tem poder. A Simaria chegava dos programas. Eu queria tanto que Deus me desse sabedoria para minha irmã. Que desse meu juízo. Aí Deus pegou tudo para a irmã dela. Precisa eu dizer mais alguma coisa? E tirou dela. Ela não pediu. Concorda comigo, tu chega todo dia, eu acordo todo dia e digo assim, Senhor, tudo que não for de ti, tu tira de mim. Aí ele vai tirando. Aí você vai reclamar. Tu não pediu. Aí você precisa entender isso. Eu até comentei, acho que foi com a doutora aqui, com os meus amigos aqui hoje, que aconteceu uma limpeza na minha vida nesses 15 dias. Eu disse, Senhor, o que tiver que não for de bom coração aqui, pode tirar. Rapaz, ele tirou mesmo. Eu já entendo hoje. Você é um cara de poucos amigos, não é, Isaías? Amigo, eu comentei dentro do carro também hoje, que eu desejo a Deus que todos vocês cheguem a esse momento se não tiver chegado. Deus é meu melhor amigo, eu amo a minha companhia, certo? E eu prefiro 1000 vezes. Eu nunca vou estar só, porque eu tenho Deus. Eu sei quantas vezes eu fui no fundo do poço, que alguém me empurrou, e Deus disse, cava, bebe, e depois tu vai dar água para todo mundo. Então hoje eu não tenho medo só de uma coisa, do castigo de Deus. Hoje, aqui em Fortaleza, eu não saio. Porque, cara, eu prefiro estar aqui, ele chamar aqui na minha casa, nós tomar uns drinks aqui, chamar um casal de amigo meu, bater um bom papo. Porque, meu irmão, um dia um amigo meu chegou e disse, como é que tá a tua vida? Mas tá uma bagunça, tá não. Ninguém bagunça a sua casa se você não der a chave. Você não é obrigado a ser amigo de ninguém. Eu sou obrigado a receber na minha casa? Eu sou responsável por recebendo. Eu sou responsável pelo amigo que eu tenho.
Ninguém é responsável por ninguém, só nós. Então como é que eu vou reclamar de uma coisa? Certo. A gente tá chegando aí no final, porque tudo que é bom dura pouco, da nossa entrevista. Ainda tem um bocadinho de tempo, mas tem uma pergunta que eu não fiz. Você foi o cara tudo. que... Tire todas as dúvidas, né? Tire tudo. Você foi um cara que... Você tem que sair daqui satisfeito. com tudo. 15 anos 15 de anos, dúvida. é. Até você trouxe uma lua bonita. É rapaz. verdade, aí, ó. E eu acabei de dar de presente. Deus abençoando aí. Tá vendo aí? E tudo no momento dele, porque talvez se fosse em outro momento não seria tão bom assim como não. foi. E aí a minha pergunta é a seguinte, você é um cara muito bem sucedido, o cara que revolucionou o forró de verdade. Você criou você comprou uma rede de rádio na época aqui no Ceará, tinha rede de casa de shows. O que foi que aconteceu? O que é que você vê hoje do rádio e também das casas de shows? Porque, na verdade, você não acabou hoje, você acabou faz um tempinho já, na época que estava em alta ainda as casas de shows. O que foi que aconteceu naquela época? Você teve a visão de que aquilo ia acabar ou teve alguma coisa aí no meio do caminho que você desistiu? E quantas rádios e quantas casas você tinha? Porque as casas de show, quando lançou a lei, como é que chama? Lei Lei seca, seca. sim, sim. E geralmente uma cancela na passagem, ficava longe. E você sabe que muda o circo. Se você perceber, eu já não vou muita festa. Os jovens de hoje, eles gostam de quê? Baladinha nas casas dos amigos. Automaticamente as casas começou. Com a rede social muito forte, as rádios. Foi quando eu fiz dar o CD, para acabar a pirataria. Né? E a mesma coisa aconteceu. Eu fiz o quê? Vamos alugar as rádios para as igrejas. Porque todo mundo reza. Todo mundo busca Deus. Então você ainda tem as rádios? A gente tem rádios, aqui tem rádio, a igreja. Você tem quantas rádios? Hoje eu só tenho uma rádio, com o Zequinho e o Carlinhos. Seu Zequinho já tem mais. Você arrenda ela É arrendada para a rede igreja. evangélica. Então, porque a conta não ia fechar nunca. Porque quem é que quer botar propaganda hoje? Aí veio duas coisas fortes. A rede social e as blogueiras. Que tá bem pertinho de acabar. Essa blogueira aí, negada, cuida. Então vai me dando logo as dicas, porque eu já vou, você como visionário, Negada, vamos logo buscar outro ramo aí, que essa blogueiragem aí tá bem pertinho de... vai me acabar aqui, você vai me dando as dicas aí, viu, pra poder vamos investir. buscar outro, porque assim, a rede social, ela continua, mas o cara tá pagando, fulano, não sei para divulgar, isso já começou a riar. Né? Você vê a quantidade de gente aí que tá terminando atrás das grades aí, fazendo isso, aquilo, e depois disso aí... Mas diga um negócio desse, não é a única coisa que eu tenho isso aí. Mas você faz o certo? Você faz o certo? Claro, Então sempre. pronto. Você não vai nunca acontecer nada com você. Quando eu estou dizendo que vai diminuir, como era o alô? O alô é rede social hoje, meu amigo. Pelo amor de Deus. O cheiro saiu com 75 mil contos. Quando eu uma postagem de São Luís e de outros acham, é um alô, amigo. Verdade, é o patrocínio, né? É isso aqui, o patrocínio de hoje. Quanto você pagava numa rádio? Para botar uma música para tocar? 10 mil por aí, né? Não, 30, 40 mil. É? Quem é que ganha dinheiro hoje? Nas antigas, né? Quem é que ganha dinheiro hoje? O... Carlinho Maia, meu amigo. Os blogueiros. Os blogueiros. Verdade. A gente tirou do E a rádio. rádio foi onde? O rádio. E Globo. A Globo, ixi, vai pra botar agora. Quem é hoje? Quem é a Globo hoje? A Virgínia. Verdade. Carlinho Maia. É a Globo, amigo. Isaías, eu queria fazer um quiz aqui com você das 3 bandas que você ganhou mais dinheiro. Tá. Você tem que falar, as 3 bandas que você Tá bom. Eu acho que Deus me abençoou muito com CD. O CD era o show de hoje. O Emanuel Gugel, ele ricou, não foi com um show não, viu, naquela época? Foi com CD. CD. O Emanuel vendia 1 milhão de CD por mês. Certo? Hoje, você vende um show de 400, 500, 600 mil conto, que lá atrás era 3 mil conto, 4 mil, 5 mil. Cara, eu falo que eu acho assim, eu ganhei muito dinheiro, graças a Deus, com CD. A banda Aviões do Forró, ela é a número 1.
Mas ganhei muito dinheiro com forró do moído, forró do spray, solteirões. Mas na ordem. Primeiro aviões, segundo. Solteirões. Solteirões dava tanto dinheiro? Dava, depois, o solteirões foi muito estourado, porque o solteirões sempre ele foi na região aqui, a pancada toda. E o forró moído, eu não ganhei tanto dinheiro como o solteirões, porque tinha muito sócio. Entendi. E solteirões era meio que só com Era carro. eu, o Carlinhos e Zé. 10 Zequinha. Então, se botar na ponta do lápis, o que eu ganhei com moído, eu devolvi para a senhora Simone. Teve justiça aí também no meio, não? Teve. E, como eu falo sempre, que a paz, ela não tem preço. Eu tenho certeza que eu, o Carlinhos, paguei para ser sócio do Forró do Moído. É sério, cara. Arrancaram alguns milhões. É meio que tudo que a gente comprou, a gente deu para elas. Né? Paguei um valor X pro Robertão sair, pro André sair e para elas. E pro Bia Cardoso. Nós paguemos para ser sócio deles. E depois nós veio uma bronca do tamanho do mundo, que até hoje não respondeu o Carlinhos. Pois é, Relacionado ao forró do moído. Forró do Moído, até hoje eu pago. Não, nós encerramos uma conta de. Eu não sei se foi 2 milhões ou foi 3 milhões, Forró do Moído. E um acidente que teve, que a gente paga até hoje. Então assim, nós paguemos para ser sócio. Acidente de quê? Do forró do moído? Forró do Moído. Músico. Tudo, no geral. Quando veio a conta de trabalhista, nós paguemos para ser sócio do Forró do Moído. Quando eu vi Forró do Moído, eu fui entender o que é Forró do Moído. Ler o que é moído ao contrário. Ódio. Forró do Moído não foi abençoado, não. Só deu problema. Caramba. Foi moído até hoje. Não é não, Coringa? Filma o Coringa ele pra mim, bro. Ele vai lançar um namoro dele novo aí. Pô, eu falo que é. Então, primeiro aviões, segundo solteirões e terceiro, plays. Porque assim, No fim das contas, né? No fim das os contas. play nós paguemos uma grande vaidade. Eu e o Carlinhos. Por isso que eu digo, vaidade. Nós não queríamos acabar os play, nem moído naquele tempo. Porque o mercado vai falar o quê? Por favor, é muita falta de juízo. Hoje você vê, né? Paguei uma conta no tamanho do mundo. Tá? Aí nós segurava a banda pagando despesa trabalhista para manter um produto que não dava dinheiro. Caramba, bicho. Resumir os dois, nós pagamos para ser sócio. Que o play nós pagamos conta até hoje. Os plays? É, eu refiz até hoje. Tudo com músico. Não refiz lá para federal. Ah, sim. Que veio uma bronca. Porque assim, as prefeituras naquela época fizeram muita loucura. E terminou sobrando para as bandas. Na época foi 500 milhões, né? Que Foi, mas aí a gente dividiu pagou refis e aí deu Entendi. tudo certo. Então, aviões, solteirões e a terceira não tem. Não. Porque o resto foi só problema. Problema atrás do outro. Agora, três. Mas tem um ainda. Anjo, cadê o forró do o pé de ouro? Que inclusive gravou aqui, não foi? Anjo, eu ri tanto, sabe que lançaram uma vaca moeca de ouro, vou não. Lembrei logo o pé de ouro. Aí o dia que eu me ligou pra mim, rapaz, lá pra você, vou não, amigo. Tem um chave de moeca de ouro, eu vou não. Foi um concurso que você fez aqui, não foi? Foi ele que fez o concurso. Mas foi aqui no Aras. Foi não. Não, mas depois ele fazer umas coisas aqui, foi? Fez umas coisas aqui que eu Foi. lembro. Meu amigo. Você sabe que eu me foi de- inscrevi naquele concurso? Ali não foi de ouro, não. Ali, até hoje nós pagamos a conta. É mesmo, cara. Se tem uma banda que deu prejuízo nós, E Ângelo Roncalli era empresário na época. era o sócio que trouxe esse problema pra mim. Agora vamos para 3 negócios que mais dão dinheiro. Você já falou um, que é o Alô. E os outros 2? O Alô não, perdão, o CD. Cara, eu falo sempre que Deus me abençoou muito. E eu tenho uma gratidão com o seu Zequinha. Né? Eu tinha um dinheiro na conta. Ele chegou pra mim e disse, homem, tira esse dinheiro daí. Compra umas terrinhas ali, Eusébio. Terreno. E eu montei minha imobiliária. Cara, eu nunca tive, se tu me pede isso pra mim, eu quero 100 mil hoje no banco, eu não tinha não. Eu não tenho até hoje. Tudo Quando investido. eu faço um caixazinha, ou gasto mojara, ou como terreninho. Rapaz, foi o melhor investimento da minha vida. Terra. Foi. E Deus botou. Você tá hoje no palmo de terra mais caro que tem em Fortaleza. É sério. É o Eusébio. Quando sai do meu ar aqui é Quirais. Que tá do meu jeito. É um lago ali? Não, é Quirais. É, tem um lago aqui. Hoje os caras que
milionário, empresário, estão todos falando aqui. Então vamos lançar agora 3 mil condomínios aqui inclusive o Outono, que é onde tem minhas quadras, vai ser agora um centro de eventos, que vai ter Fortal, vai tudo coisa aqui. Entre Fortal, apartamento e terra. Cara, a minha imobiliária ela cresceu bastante, né? E hoje eu quero desfazer dos apartamentos para terra. Para terra não, pagar o posto lá comercial. Porque assim, o inquilino de apartamento, a maioria dá problema demais. Já o galpão e as lojas comerciais, você não tem problema. O cara cuida daquilo porque é o seu negócio. Então eu prefiro hoje aumentar meus aluguéis nos galpões lá comercial. E tiver um dinheirinho sobrando, eu compro um terreninho bem aqui. É a IP, não é isso? IP. Coisa boa. E o terceiro, você falou CD, terreno e... O que mais dá dinheiro o terceiro? Não, é minha imobiliária que eu tô falando. Imobiliária, certo. 3 pessoas que você tem gratidão. Emanuel Gugel, Evandro Carneiro e Assis Monteiro mesmo, ele Lhe deu queimado. certo me queimar. Porque eu acho que quando o cara abre uma porta para você, você tem que ser grato. Né? A Dona Graça, eu tenho muita gratidão a ela. Eu não sei Quem é se Dona ela Graça? A Graça é aquela mulher que me deu o primeiro emprego, Sim. vender pastel e dormir no carro dela lá para São Jesus há 2 anos. Eu acho que o número 1 é ela. Né? E para falar de gratidão, sou grato também. Falando de artista, sou grato. A Zé Cantor, a Xande de Avião e todos que passaram por mim. Coisa boa. Porque me deram a confiança de eu fazer eles crescer. Por mais que eles, no meio do caminho, esqueceram de mim, mas eu não vou esquecer deles, que eles me ajudaram também em certa situação. Então, tudo certo. 3 pessoas que você sofreu ingratidão. Rapaz, que pancada. Essa é forte. Essa é forte. Eu queria O que Ângelo, O anjo, o sério? Leandro e o Coringa. Esses aí não vale não. Isso aí é brincadeira. Eu queria que você Rapaz. falasse da mesma forma que você falou, com gratidão das pessoas que... Tá, eu vou falar. O Gleice, ele foi muito ingrato comigo, mas eu amo, adoro ele. Gleice, eu sou fã dele, tá? Eu acho que ele foi... Eu não sei se ele foi menino, que ele até hoje é um menino no corpo de um homem, porque ele continua um menino do meu jeito. Você conversar com o menino. Eu acho que a Sol, ela pecou demais de ter feito aquelas acusações tão pesadas sobre minha pessoa. Né? Eu sou compadre dela e tenho um carinho enorme por ela. Eu acho que ela foi cruel comigo, sabe? Mas eu amo do meu jeito. Não tenho raiva. Cara, a terceira pessoa, o Assis Monteiro. Por ele ter falado tão mal de mim, por coisa que ele me conhece tão bem, sabe de onde eu vim, como eu cheguei. Ele usou muitas palavras pesadas para as pessoas, que qual eu nunca passei, nem nos piores sonhos da minha vida eu seria essa pessoa. Mas enfim, também não tenho. Se você buscar essas 3 pessoas, se eles entenderem o recado de Deus, eles vão entender o que eu estou dizendo. Eu não tenho mágoa deles, mas Deus tenta mostrar para eles que eles estão errados. Eu falo sempre que essas 3 pessoas precisam se entender com Deus antes de Deus tirar eles da terra. Porque os sinais tem todo dia. Dos 3, qual foi que doeu mais aí? Cara, eu acho que foi a Solange e o Assis. O Assis eu tinha ele como um pai comigo. Um cara que eu me entreguei muito sobre ele e ele foi muito cruel comigo. E a Sol, por ser minha comadre, por eu ter me dedicado tanto a ela e eu ter ouvido tantas coisas pesadas, que tem um cara aqui numa rádio que ele batia muito pesado, sabe? Assim, por as informações que vinham dela, né? Que não era verdadeira. Mas, bicho, o tempo me ensinou que quem sou eu para julgar alguém? Só ele ali mesmo, Deus. Verdade. E vem aí a turnê do Aviões. Aguardem. Cara, como eu digo, isso tudo é na vontade de Deus, né? Verdade. Isaías, esquecendo esses que estão aqui, porque você pode se sentir intimidado, porque os caras estão aqui, mas queria que você falasse 3 amigos que, se você perder tudo, todo o seu patrimônio agora,
vão estar com você? 3. Minha mãe e meus 2 filhos. Tirando esses, amigos. Amigos, cara. Rapaz, eu... Acho que o Evandro Carneiro seria um cara desse. Certo? Que é um cara que eu tenho muita gratidão por ele também. Cara... Bicho, eu tenho muitas pessoas que falam, sabe? Eu não sei se faria, não. Então eu vou deixar só do Evandro. Vou deixar os 3 nele. Eu sempre comento com você lá no Instagram, quando você posta com o Matilde, com o Zé. Como é o nome da outra lá? Do outro? A Maia. Esses aí são os nossos melhores amigos, na verdade. Tem noção se o ser humano no mundo fosse igual a esses... Meu irmão, se eu ficar no meu quarto 24 horas, eles estão 24 horas comigo. Você vê que eles não largam a minha pessoa de pra nada. Quando dá 4 da manhã, não tem perigo. Ele é mais doido, sobe, aí força ali, aí beleza, desce. Aí se passar de 4h10, ele vai dar uma patada ali. Já ela é muito educada. Ela vem ali, cheira e faz dar 2 rugidas ali. Já pequenininha, começou a perceber, já vem, aí vem morder minhas orelhas. Então, você vê como é que é o animal, né? Como é que é. É igual o cavalo que eu tenho aqui. Quando eu comprei esse cavalo, com o 2x1, o cara disse, não corre esse cavalo é doido. Ele corre piado. Corre piado. O cavalo é louco por mim. Eu beijo o olho dele, abraço ele e tudo tá certo. Quem diabo é que gosta de pêbado? Isaías, eu sei que você valoriza muito sua família e essa resposta não vale, mas quais são os seus 3 patrimônios mais preciosos, tirando sua família e seus cachorros que você tem? Seus bens. Tirando os cachorros? É. E o cavalo Por exemplo, e minha mãe? por exemplo, bem material. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, eu tenho uma coleção de relógio, eu tenho um helicóptero, eu tenho um jato. O que é que você tem de mais precioso de bem em um objeto? De bem eu não pego nada. Eu sei que você não se apega, mas de preciosidade, assim, de patrimônio, de valor. De coisa material, 0. Você não tem bem nenhum? Se que eu ame? Não, bem, eu tô falando não do lado afetivo, eu tô falando do lado financeiro. Qual bem que você tem mais caro? 3. Um terreno do Centro Zé. Que eu já ouvi falar que é na faixa dos 3 dígitos dos milhões, né? De quanto? Por exemplo, a partir de 100 milhões para cima. Pô, fala, não sei se vale isso. Vale, Anjo? Eu não sei, não. Bem que eu falo o bem físico. O valor você falou. De valores. Por exemplo, eu tenho um relógio que vale 5 isso milhões. aqui não tem preço. Esse Aras. É. O terreno lá, esse Tem Aras. um preço, esse área não tem preço. O que mais? O terceiro. A minha igreja. Maravilha. Ele tá driblando aí, mas tá tudo bem. Agora vamos lá. A quem você recebe na sua casa. Eu vou falar uns nomes, tá? Certo. E você diz. Se você recebe na sua casa, que nem você recebeu com muito carinho o Gordo Show aqui hoje. Toda hora, viu? Não só hoje, com o dia que você... Muito obrigado, muito obrigado. E quem você não recebe? Ah. Carlos Aristides. Toda hora. Wesley Safadão. Toda hora. Emanuel Gugel. Toda hora. Xande Avião. Toda hora. Dona Bill. Toda hora. Solange Almeida. Toda hora também. Simária. Toda hora. Mas eu ia dar uns conselhos a ela. Antes de entrar. Lá no portão. Aí depois dos conselhos ela decidia entrar ou não. E Solange? Não, só vai de os conselhos a ela já. Assis Monteiro. Se Monteiro eu daria uns conselhos também bons a ele. Antes de entrar. Antes de entrar. Esse aqui não vou nem perguntar. Zequinha Aristides. Também. Cláudio Melo. Já. Só tem uma pessoa que não entraria na minha casa. Quem? O cara que adoeceu meu pai. É sério, cara?
É o único que não entraria. Quem é esse cara? Ex-patrão do meu pai. Só isso aí mesmo. Você pode Mas dar, ele tá perdoado. você pode dar detalhe? Não, porque assim, meu pai trabalhou 40 anos nessa fazenda. E quando eu comprei a casa dos meus pais, aí meu pai ia no sábado pra cidade com minha mãe e no domingo ele voltava. Quando ele chegou lá, ele tinha pegado as coisas do meu pai, tinha jogado fora da fazenda dele e estava quebrando as telhas com uma vara. E meu pai teve uma raiva muito grande. Aí veio o início, a AVC, então a AVC veio Alzheimer. E aí, esse cara é vivo. É, mas ele tá pagando um preço tão caro, porque Deus é justo. Igual a mãe dele, que Deus tem ela no céu, mas ela morreu numa situação muito difícil. Caramba. Pesado aí, viu, Isaías? Eu falo no meu documentário lá. Cara, minha mãe, eles não deixavam a chave da casa. Casa principal. Vocês moravam como caseiro. Meus pais moravam para moradia. A casa principal é aquela ali. Aí eles chegavam tipo 3 da manhã. Aí minha mãe ia lavar toda a casa antes de eles entrar. É porque eles não deixavam a chave. Minha mãe tinha um caroço na cabeça, cara, desse tamanho aqui. Um galo na cabeça, tanto carregar água na cabeça. E quando 40 anos ele sofre nessa fazenda. Quando eles botaram isso pra fora, assim, um bota cachorro. Ela morreu de cadeira de roda. Levou uma queda. Lá mesmo. Quebrou a... Como é que chama isso aqui? Que não deixa. Quadril. E ele não viu muito bem, não. E se ele viesse aqui te pedir perdão? E a teu pai? Ele tá perdoado. Eu só não quero é contato. Eu pedi pra ele perdoar meu pai. Ele fosse na minha casa. Eu pedi ele. E ele? Por que você não vai na minha casa? Que eu tenho certeza que meu pai espera você pra você pedir perdão a ele. Isso eu nunca fiz nada. Mas é isso. Mas eu acho que tá perdoado. Eu acho que, como eu falo sempre, na época eu vi muito. Eu não sabia que minha mãe contou, como minha mãe contou, eu realmente fiquei muito chateado, triste. Mas hoje não. Eu tiro de letra. Isaías, você falou agora do seu documentário. Eu assisti o documentário no YouTube. Foi mais de 5 vezes, viu? E, enfim, tô sabendo que você vai lançar um livro e tá estudando também a possibilidade de um filme. Se Deus quiser. Na verdade, se dependesse de mim, eu acho do Anjo, que eu devo muito gratidão ao Anjo, por já deu um pontapé sobre isso. E com algumas pessoas eu conversei, porque as pessoas falam que eu deveria lançar o livro depois do filme. Porque nem todo mundo hoje lê livro, mas assiste filmes, séries, coisas. E é porque, cara, eu sempre, desde criança, eu tive isso na minha cabeça, que eu quero mostrar. Bicho, eu ajudo 16 creches. Tá? Nunca divulguei, eu acho que talvez até divulgue agora. Eu vi aquela quantidade de criança abandonada ali, que o pai é drogado, que a mãe está presa, enfim. Eu quero mostrar para essas crianças que elas podem ser um grande empresário, uma grande empresária. Não é porque não tem uma família rica, não tem um pai que deu condição, que eles possam continuar ali naquilo ali, não. Porque eles podem muito bem dar aos pais deles, o pai deles não puderam dar a eles. E eu sou prova disso. Isso que eu quero fazer não é para mim, não. Eu quero. E não vou criar nenhuma fantasia, não. Não vai ser uma história, não. É a minha história. É do cada detalhe que eu passei até hoje. Você é analfabeto, né, Isaías? 100%. Aprendi a ler e escrever lendo placa de rua. Tem uma música que a gente vai lançar agora que fala que eu estudei pouco, mas não estudei, não. Eu tinha muita vontade de ir numa sala de aula. Falar isso para meus filhos direto. Você nunca frequentou? Nunca. Acho que hoje não quero mais, não. Eu acho que o meu professor foi Deus. Né? Era eu e meu irmão que faleceu. Meu irmão também era assim. Meu irmão nunca estudou, ele foi gerente da Foscolo, numa empresa de tinta, que eu acho que o Anjo deve ter ouvido falar. Ele também não estudou. Já meus outros irmãos, eles só sabem escrever um O com a quenga. Né? Não sabe. Então, assim, eu falo que foi muito bem abençoado por Deus, que Deus me ensinou até a ler. E hoje fizeram uma pergunta para mim, o que ele ensinou isso? As placas de rua. A pessoa dizia, tem que ir tal cano na rua tal. Aí eu, pronto. Aí, que vão na rua? Tipo, Oswaldo, por exemplo. Aí eu, Oswaldo, eu ia soletrar até dar certo.
Isaías, eu queria falar do meu privilégio que eu estou sentindo de estar aqui ao seu lado. Essa entrevista eu esperei por muito tempo. Eu sou muito grato a você por esse espaço, por me receber na sua casa. Eu tenho um carinho, um amor muito grande. Parece que você é da minha família. Sempre tive esse carinho por você. Se você for primeiro do que eu, pode ter certeza que eu estarei no seu enterro, porque eu tenho uma admiração muito grande por você, por sua pessoa. E quero muito bem a você. Obrigado. Quero que Deus te conserve essa pessoa incrível que você é. Obrigado, irmão. Você sabe que eu não preciso estar de babação e tal, mas é um carinho que realmente eu tenho, uma admiração que eu tenho por você muito grande. E desejo todo o sucesso do mundo para você, que você prospere mais e mais, que você continue ajudando muita gente, que eu sei que você ajuda. E, enfim, é isso. Só te desejo coisas boas. Meu amigo, muito obrigado por as palavras. Desejo você o dobro. Eu já gostava muito de você. E eu gostei mais ainda de você, porque um dia o Leonardo me disse que o bêbado ele fala o que sente e o que gosta. E você estava um dia muito bêbado. E você falou isso para mim umas 500 vezes. Teve uma hora que chegaram para mim, ele não tá chato não, não tá não. Porque tudo que eu tinha vontade de saber dele, ele tá dizendo para mim. Você lembra desse dia? Não. Foi numa vaquejada? Não, foi lá em Recife. Num show do, acho que era o Luiz Augusto estava fazendo. Cara, tu tava muito bêbado. Me queime muito não, viu? Não, mas você não tava chato. Você falou o quanto você tinha carinho por mim, quanto você falou. Então assim, se hoje você me dissesse o contrário, eu não acreditava em você agora. Porque o bêbado ele fala o que sente. Se tem ódio, ele fala o que ódio. E nesse dia você disse várias vezes, o que você acabou de dizer pra mim. Que coisa Então, boa. eu que lhe agradeço você ter vindo até a mim. Lhe peço desculpa no momento que eu tenho falado com você. Nunca. Você pedia que eu dessa entrevista, eu terminava não dando. E eu acho que eu peço a Deus a todo dia que Ele me dê sabedoria e tudo na minha vida aconteça no tempo certo. Um dia me perguntaram, quais os seus planos? Eu disse, Deus, eu acordo de manhã, só peço a Deus que Ele me guie. Hoje aconteceu várias coisas na minha vida que eu não acordei para ir para Beira-Mar com meus cachorros, que eu dei uma esticada lá no São João da Daísa e do Xande. E quando eu acordei, eu disse, eu vou dormir o dia todo, você me tira da cama. Ele me tirou da cama, fez eu fazer várias coisas que não estavam nos meus planos. Inclusive a nossa entrevista. Isso. Então, porque de manhã quando eu acordei, eu não lembrava da noite. Eu vim lembrar porque eu estava dentro do carro. Quando um gordinho do avião falou comigo, eu pensei que era tu. Quero um almoço, quero comer até, o quê? Como ela disse, o quê? Até vomitar. Eu vim me bloquear. Quero comer até vomitar com você. Foi o gordão dos aviões, foi? Foi, eu não entendi não. Eu fiquei assustado. Eu vou bloquear, porque tá doido. Então, meu amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe também. Que Amém, Deus te dê tudo de bom e que você realize todos os seus sonhos e você continue assim, que Deus te dê mais sabedoria ainda. Amém. Hoje, você, do tempo que eu lhe conheci para cá, você cresceu muito. Muito obrigado. Com muita sabedoria, você hoje está um cara muito mais leve. Tá? Eu acho que isso é muito importante para o momento que a gente vive hoje. Eu acho que a gente está em paz, é a melhor coisa do mundo. Verdade. E o nosso lado profissional, ele tem que ser um lado leve, que as pessoas tenham prazer de nos elogiar você e estar perto de você. Às vezes um cara é um grande profissional, mas ninguém suporta ele, né? Às vezes tem um artista aqui no palco, todo mundo andando, quando ele desce do palco, ele quer nem conversa. Então eu acho que quando você junta a paz com o seu lado profissional, eu acho que não tem preço não. E se você não fosse esse cara, tenha certeza que você não estaria aqui comigo. Eu sei que quando eu recebi, acho que uns 500 directs aqui, sem mentira nenhuma. Você postou o vídeo que vinha se contar comigo? Não, porque eu tava esperando dar certo. Você mandou pra quem? Só pra você. Mais ninguém? Mais ninguém. E como é que alguém sabe que você vinha pra cá? Aí não sei. Não se deve contar com alguém. Porque as pessoas que eu convivo têm muito cuidado com o que você vai falar. Eu simplesmente estou falando o que eu sinto. Você deve falei pra Rod. Então se espalhou, amigo. Que Rod é meu sócio. Rod, se liga aí. Aí eu liguei pro Anjo. Vai estar onde?
Eu sabia que eu gostava de Sobral. Eu tô aqui. Eu fiquei meio assim, mas por quê? Ou o Roger falou pra alguém, sei que vazou igual. Sério, cara? Foi. Rod, tu tá fofoqueiro, vice Rod. Não, eu não digo que foi o Roger, não. Ele pode ter comentado com alguém Alguém falou, falou, verdade. mas se espalhou. Sério, cara? Tô dizendo pra você. É porque a gente, o nome da gente é doce, É doce. entendeu? É doce e é doce mesmo. Mas que bom que deu certo e muita gratidão por esse momento, vai ficar marcado na minha vida. Eu posso dizer que hoje eu zerei o game do forró. Era só o que eu precisava, era uma entrevista com você e mais ninguém. Já entrevistei todo mundo que eu queria, só faltava você, então profissionalmente realizado eu tô. Obrigado, amigo. Eu que agradeço você. Eu sempre tive esse negócio na minha cabeça e chegaram para mim e disseram, ó, até você lançar o livro ou o filme, não grave mais nenhum podcast. Foi isso? Eu dei não pro Lobão, dei não pro Bezerrão, dei não pra Jaque Lima, pro Léo, por ruim, gente. Mas só, cara, é que eu tinha essa dívida com você. E também não me arrependi de estar aqui falando com você. Obrigado de coração. Só queria lhe dar um abraço aqui pra gente encerrar a Tamo entrevista, junto, porque a admiração, o carinho, o respeito Obrigado, meu amigo. é muito grande por você. E viu? outra coisa, não foi em Recife, não foi no show, Deus preparou aqui na frente da casa dele. Verdade, Então, isso não tem preço. verdade. Tamo junto. Tamo junto, Muito obrigado, viu? obrigado, amigo. Sucesso. Eu que agradeço.